Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Life Hacker Cast, o podcast onde eu entrevisto pessoas que, assim como eu, hackearam a vida e conseguiram conquistar tudo aquilo que elas sempre sonharam. O convidado de hoje foi um dos meus primeiros mentorados e desde o dia que ele entrou para a mentoria, ele conseguiu faturar mais de 10 milhões de reais vendendo infoprodutos para o exterior e também atuando como afiliado nos Estados Unidos. Detalhe, ele largou a faculdade de medicina, que é uma das mais cobiçadas do Brasil, para trabalhar com marketing digital e mudar de vida faturando mais de 8 dígitos. Com vocês, William Pedro. Fala, meu querido. Fala, André. Como é que você tá, cara? Pô, André, primeiro um prazer podcast? imenso, hein? Primeiro podcast. Tá nervoso? Tá tranquilo? No início você chega meio nervoso, mas vai se soltando, né? Tá de Você boa. deixa a gente à vontade. Você já me viu aqui. gravando os vídeos ali, já errando. acostumei, já. É isso mesmo, que é cara. normal, né? Podcast é assim. Não é ao vivo, mas, cara, é a realidade. É falar normal, conversar. Nós estamos tendo uma conversa, só que talvez 30 mil pessoas vão ver essa conversa. Ou 1 Espero milhão, eu. né? Quem sabe? Ou 1 milhão, já pensou? Cara, se apresenta aí pra galera, o que tu faz hoje? Fala, galera. Meu nome é William. Hoje eu trabalho como afiliado nos Estados Unidos. E desde quando a gente começou já foram mais de 5 milhões faturados. E hoje, pra mim, é um dos maiores mercados da atualidade. Top demais, cara. E antes da gente entender como que tu tá faturando pra caramba, que você falou aqui no começo, né, que desses 10 milhões que você faturou, 5 milhões foi com infoprodutos, rodando pra fora, ali logo depois da mentoria, e que depois você também continuou rodando ali pra fora, mas já os produtos físicos, né, os famosos nutracêuticos, Isso. que tá tão em alta no mercado assim. Antes da gente entender como que você fez essa transição, como que você fez exatamente cada coisa, conta a sua história pra galera, como que tu largou a medicina pra falar, cara, vou focar no marketing digital. O que passou na sua cabeça ali pra isso? André, eu fui criado para ser mais um na corrida dos ratos, né? Meus pais, eles são autônomos, classe média, dono de supermercado, mas não é esse tipo de empresário que você pensa, nossa, milionário, vida boa, consegue cuidar da minha família, de todos nós, mas eu sempre vi ali pessoas que trabalhavam muito, de 8 da manhã a 10 da noite, então, tanto que eu cresci com talvez nem tanta presença dos meus pais. E por eles viverem assim, nesse trabalho pesado, suado, para no final do mês às vezes nem conseguir tirar um lucro, a passar aperto às vezes, eles sempre falaram comigo, cara, não segue por esse caminho, não empreende, vai estudar, vai ser um médico, alguma coisa assim, você vai descobrir com o tempo ali, mas não vem para esse ramo. Você vai se frustrar muito porque era o que eles tinham, então desde novo eu sempre tive isso na cabeça, cara, eu não vou ser empresário, eu vou, sei lá, ser um médico, trabalhar num bom hospital, ganhar uma boa grana. E eu segui assim por muitos anos. Quando eu tava no 9º ano da escola, eu cheguei e decidi, não. Eu ainda tinha muita dúvida, né, cara, e o que eu vou fazer, o que eu faço, sei lá. Você chegou a entrar pra faculdade? Não, eu não cheguei a entrar pra faculdade. Então minha cópia tá errada, pô. Ele largou a medicina. É porque eu até buguei, falei, como que você largou no último período e aí tá com 21 anos? Exato, eu te falei, 22? eu te falei, eu nem cheguei a entrar, eu desisti de estudar pra fazer, entendeu? Tá, entendi. Mas você pode falar, eu trabalhei com meu pai no supermercado, mas eu era tipo... Dá pra ser sensacionalista mesmo, largou a medicina, porque você largou. Eu desisti de fazer medicina, ele desistiu da faculdade de medicina. Exato. Então, é isso aí, cara. E, qual foi o momento que você falou, não vou fazer medicina? Cara, veio a pandemia, né? Primeiro eu decidi que, beleza, vou fazer medicina. Comecei a estudar focado todos os dias, o dia todo. Nunca fui um aluno nota 10, nunca fui o melhor aluno. Era aluno mediano, nota 6, nota 7. Nunca fui, mano, eu tava sempre entre uns dos últimos no simulado, um dos últimos nas provas. Recuperação sempre. Mas me dediquei estudando e continuei nesse ritmo. E no último ano veio a pandemia, né? Era meu 3º ano. A gente começou a estudar dentro de casa, EAD. Então, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que, cara, eu comecei a pensar muito nisso. Eu quero mesmo estudar. Talvez eu vou fazer um pré-vestibular aqui mais uns 2 anos depois que eu formar, 3 anos. Entrar na faculdade, talvez ganhar dinheiro com meus 30 anos. Eu quero mesmo esperar 10 anos, 15 anos para ganhar dinheiro, para poder ter um carro bom, ter uma casa boa, dar uma boa vida pros meus pais. Eu tenho que esperar isso tudo mesmo. Então, nesse momento, veio muito na minha cabeça, velho, não dá. Isso na pandemia? Isso na pandemia. Cara, eu acho muito louco, porque parece que a quarentena, né? Não a pandemia, porque a pandemia foi uma coisa terrível, mas a quarentena foi uma coisa muito boa pra muita gente, cara. Principalmente a gente jovem, que, tava ali na faculdade ou no ensino médio, que foi o nosso caso. E aí a gente finalmente tinha o que a gente não tinha antes, porque a rotina era muito corrida, que era tempo. E aí, cara, enquanto muitos ficavam ali, fazendo festa clandestina, jogando videogame, a gente tava lá trabalhando, estudando e estamos aqui hoje. Eu não cheguei a trabalhar ainda, eu só cheguei, tipo assim, parece que foi o momento que eu destravei minha mente. Eu comecei a perceber, não, cara, eu não quero ser rico com 40 anos, não. Eu quero, com 25, estar aposentado.
Sério, 25? É minha E meta. você acha que até os 25 vai? Até meus 25 eu vou estar aposentado. Quanto que você acha que precisa pra aposentar, tipo, pra você? Cara, depende muito, mas o que eu penso hoje? Eu tenho que ter grana o suficiente pra eu ter uma vida, que eu posso dizer assim, de luxo. Então, hoje a gente até brinca, fala muito, velho, acho que quando eu tiver 30 milhões na conta física, eu posso falar assim, sou aposentado. É muita grana, talvez pra alguns vão ser tipo, pô, com 30 milhões, eu com 1 milhão já pararia. Mas quando você chega no 1 milhão, você percebe que não dá pra parar fácil. com 1 milhão. Tipo assim, chegar no 1 milhão é difícil, mas, pô, depois você tá no 1 milhão pra fazer 2, 3, 5, 4, 5, é mais simples do que fazer o E primeiro. os 30 uma hora chega. Chega. A conta bate, os cálculos batem, né? Não, ainda mais que a gente é muito novo, cara. Tipo assim, pô, olha você, tipo, 10 milhões de faturamento aos 22 anos. Tipo, imagino que daqui a 2, 3, 4 anos você vai estar muito mais longe, porque Exatamente. a gente começou novo. Mas isso não é desculpa pro cara que tá ali, pô, com 40, 45. Não, eu acho pensar que tá tarde todos demais. todos conseguem. Consegue. Todos conseguem. Com certeza. E, mano, como é que foi ali seu primeiro contato com o digital? Tipo assim, como que você descobriu que dava pra ganhar dinheiro na internet? Foi alguém específico, algum amigo, algum anúncio? Então, chega a ser uma história engraçada, né? Porque como meus pais sempre falaram, você não vai trabalhar comigo, você vai estudar, vai fazer faculdade, se vira, você não vai trabalhar comigo. Veio a pandemia e eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero estudar, cara. Eu não quero ficar rico com 40 anos, eu não quero levar essa vida, eu quero empreender de alguma forma, sabe? Eu quero ser empresário, eu quero ganhar milhões. Eu não vou ganhar milhões, talvez sendo um médico. Talvez sim, mas, sabe, pra mim não batia muito. Eu vou ter que esperar 40 anos pra talvez ganhar milhões. Não fechava a conta, né? Não fechava, eu pensava, velho, nessa época eu nem sabia que o digital existia, velho. Eu nem sabia que tinha moleque de 18, de 20 anos que já era milionário. Moleque, sei lá, de 17, 16 anos, que depois foi surgindo muito aí, que já tinham muita grana. Nem imaginava isso. Então eu cheguei, pai, me dá uma oportunidade de eu trabalhar com você. Eu quero pegar isso ali, eu quero pegar seu supermercado, eu quero... Porque eu pensava o seguinte, velho, não é um supermercado grande, é um supermercado pequeno, supermercado de bairro pequeno, sabe? Cidade pequena, nossa cidade tem 200 mil habitantes. Você mora onde? Fala eu pra moro em galera. Ipatinga, Minas Gerais. Conheço demais. Conhece mesmo? Conheço porque quando eu tinha 7 anos, que o Emerson Ávila era o técnico do Ipatinga, tinha um lateral direito chamado Luizinho. Do nada eu era criança obcecado com futebol, fiquei obcecado com o Ipatinga e na época decorei o hino, cara. Do nada. Eu só conheço por causa disso mesmo. Fica perto de Simonese, não fica? Simonese, não. Manhuaçu, essas Fica? bandas aí. Fica, pô. Ah, não sei também. Fica. Não. Zona da Mata. Acho que Manhuaçu é um pouco longe de lá, né? Não, deve ser umas muito, 2 não sei umas muito 2 bem. horinhas. É o aeroporto mais próximo de Fica lá. muito perto de Caratinga, talvez você conheça Caratinga. Sim, Valadares, uma hora de Valadares. minha família é de lá, tipo, de então, Simonese, então né? você conhece. Tá nas bandas lá. Tá nas bandas. E tem tá. voo direto, né, cara? De Ipatinga pra BH. Tem, Vocês tem. vieram de carro? Não, a gente veio de carro. Quantas horas? É que umas 3 horas, 3 e meia, 4 horas. Ah, de boinha, tranquilo. Dá pra vir, né? Ah, dá pra ir. Eu prefiro. Do que avião? Ah. Quanto tempo dá de avião? Dá 45 minutos, né? Pô, achei que era Mas a menos. gente gosta de Porque andar de o avião carro. é pequeno, né? Eu acho gostosinho pegar uma viagem de carro É, conversando, top. 4 Aham. horinhas conversando. Top demais. E, cara, tipo assim, pô, seu primeiro contato, então, foi como? Foi anúncio? Resumindo. Não, então, eu decidi que ia trabalhar com meus pais. Meu pai me deu a oportunidade, deixou eu começar. Comecei, virou janeiro de 2021. Eu realmente mudei de ser humano. Eu era uma pessoa que só queria festa, só queria sair. Mas eu falei, não, agora eu vou mudar de vida. Eu comecei a trabalhar com meus pais. Primeiro mês, segundo mês, e aí veio o momento que eu falei, cara, não dá. Eu cresci com meus pais trabalhando de 8 da manhã a 10 da noite. Eu tô vendo que se eu seguir por esse caminho, eu também vou ser mais um nessa correria, nesse mundo louco. Não é isso que eu quero. Eu não quero ter que, sei lá, às vezes chega um momento que eu quero viajar. O dono do supermercado, cara, não pode viajar. Ele tem a preocupação de, pô, minha empresa tá ali. Eu tenho que cuidar. E muita coisinha, né, muita cara? Coisa, véi, sabe, o supermercado geralmente às vezes ganha em poucas economias. Às vezes uma luz que fica desligada. E eu começava a ver, velho, eu não consigo ter essa mentalidade, tão pouco pode voltar muito, entendeu? É um negócio muito complexo, né? Um negócio muito complexo. E eu comecei a pedir muito, sabe, me complicar muito na cabeça, entrar em um momento de, posso dizer que eu fiquei perdido. Por exemplo, eu falei, velho, eu quero um trabalho que eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo, que eu possa, sei lá, ir pra praia amanhã, trabalhar, que eu possa chegar, velho, eu quero ir pra Paris amanhã. Vou pra Paris, vou trabalhar lá. Nada Jogador me de impede. futebol. Pior que também não dá. Só que, pô, jogador também trabalha muito, né? Ganha grana pra Ganha caramba. grana, mas eu não tinha essa habilidade pra ser jogador. Então, sabe, pô, jogador não posso ser, cantor não posso Mas ser. você sabe que não é habilidade, né? Se você tivesse me conhecido antes, eu falaria por aí que eu era empresário seu, Nossa. que você veio da categoria de base do Ipatinga e que você é o próximo Gabriel Jesus. Porque se fosse Neymar ia ficar clichê.
Aí fala, cara, habilidoso e tal, a gente faz uns vídeos ali. Vendi um curso de como ser um bom jogador de Vendi um futebol. curso de como ser um bom jogador. Pronto, tava feito Acabou, já. né? Mas tem muito isso, cara, hoje, tipo, futebol, mais marketing do que propriamente Não, talento. tem um bom empresário, faz um bom jogador também, né? Mas é essa parada, cara, jogador, tipo, por mais que ganhe muito, o cara não tem a mesma liberdade que, às vezes, o cara do digital. Ele ganha mais. Pô, um Gabigol da vida e um Dudu ganha 2 milhões por mês. Mas ele, por exemplo, ele não pode aparecer em balada do nada, porque senão a torcida pega no pé. Ele não é então, livre, eu queria ser livre. Não tem liberdade 100%. Talvez vai ter quando aposentar, mas... Exatamente. E talvez aposente depois dos 30, e eu não queria isso. E são poucos também que ganham muito, né? Tipo, a realidade poucos. é, tipo, ganhar 10, 15, 20. A realidade é essa. É. Então eu tinha muito isso na cabeça. Cara, e nessa época eu não conhecia o digital, velho. Eu não conhecia nada digital. Eu nem sabia que existia como grana na internet, e se me falasse eu achava que era mentira. Então, cara, eu comecei a falar, velho, eu tenho que me encontrar, tô meio perdido. E eu comecei a trabalhar nesse mercado. Às vezes você pensa assim, filho de papai, né? Filho do chefe, vida boa. Nada. Meu pai nunca me deu colher de chá, não. Eu fazia entrega, eu descarregava caixote, cuidava de hortifruti, ensacolava. Eu tinha tudo que você imaginar que um filho de chefe não tem, sabe? Você imaginar, o filho de chefe vai ficar no escritório, no ar-condicionado. Não ficava. Eu ficava ali, no piso, na correria, operacional, né? No operacional. E eu começava a ver, velho... E uma coisa que eu percebi que foi quando eu falei, é esse o ponto que eu não posso. Eu comecei a estudar muito desenvolvimento pessoal, comecei a comprar livro, Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece. O primeiro livro que eu li foi Segredos da Mente Milionária. E ele já começou a me destravar um pouco nesse momento. Eu comecei a ver, ele falava muito de horas, sua hora não pode ser tão barata, e não sei o que, falava muito desse assunto. Eu comecei a calcular meu tempo de trabalho ali. E eu fui ver que no final do mês eu ganhava um salário mínimo, ganhava R$1.000. Trabalhava muito, normalmente de 8 às 6 da tarde. Seu salário por hora ali era tipo R$2. Era R$6 por hora. Caraca. Quando eu fui calcular. Então eu fui ver, velho, minha hora é muito barata. E isso é muito louco, mano. Eu vi um vídeo esses dias, faz muito sentido. Por que geralmente o cara que é CLT, ele é mais pão duro, por exemplo, quanto às coisas? Porque o cara que é empresário, que tem uma empresa, ele ganha proporcionalmente o valor que ele traz pro mundo, a criatividade dele de criar coisas novas. Já o cara que é CLT, ele ganha pelo número de horas. Então, se o cara ganha R$5 por hora e ele vai comprar uma camisa que é R$100, a camisa não custou R$100, custou 20 horas de trabalho. E eu comecei a pensar muito nisso. Eu quero cortar meu cabelo, um corte é R$50. Eu tenho que trabalhar 10 horas para cortar meu cabelo? Às vezes ir embora, então às vezes eu saio no final de semana, gasto R$100. Porra, naquela época R$100 era dinheiro demais, velho. Você pensava, R$100, como é que eu posso gastar R$100 aqui? Eu ganho 1.000, não sobra nada. Entendeu? Então, se você ganha R$1.000, você gasta 100 no final de semana, no mês é 400, só que tem um gastinho, você quer comprar uma roupa, quer comprar outra coisa, não sobra nada. Eu comecei a ver. E isso que no interior é mais de boa, né? Tipo assim, do que São Paulo, BH, Rio de Janeiro. Não, em BH era impossível viver com R$1.000. É realmente bizarro, cara. Tipo, o salário mínimo hoje o cara só consegue viver com o salário mínimo se os pais ajudarem a pagar algumas coisas, se morar no interior, ou então se for, tipo assim, cara, economizando com tudo mesmo, não fazendo nada, porque é muito difícil. Exatamente. Então eu comecei a ver muito isso, comecei a ler muito livro, e nessas eu vi o valor de trabalho, e, sabe, comecei Qual que você mais curtiu desses livros? Quem Pensa Enriquece, foi o que mudou minha vida. Com toda certeza foi o que mudou minha vida, e nem foi nesse momento, foi um momento mais pra frente, que eu vou até falar dele depois. E comecei a ler esse livro e tal, e comecei a assistir muito podcast, véio. Começava a pesquisar, até que eu achei um dia sobre um menino de 19 anos que tinha feito mais de 1 milhão com dropshipping. Quem que era? Pode falar. Cara, eu acho que era o Iagor. Ah, o Iago. Na época ele tinha 19, não, pô. Ele tem 19 17, hoje. 18, ele era novão, era novo, 16, né? 17. A geração de ouro ali. Kaique, Barbosa, Iago, André Vitor, William. Cara, os famosos ricos e bem novinhos. A galera que começou ali antes dos 18 né? E tal, não sei o quê. Então, nessa época eu vi isso. E eu falei assim, cara, se um moleque de 17, 18 anos tá fazendo isso... Eu tinha 19, eu tinha 18 e ia fazer 19, eu tava prestes a fazer 19. Tô quase meus 19, então aquele meu sonho de aposentar aos 25, de talvez com 20, 21... Agora era possível. Tá fazendo a grana? É possível. Agora esquece isso de eu vou ganhar grana com 30, com 40. Eu poderia continuar com o supermercado, talvez herdar ele depois de uns 5 anos a mais, porque você tem que aprender a mexer com o negócio. Poderia herdar e ganhar uma graninha, ter uma boa qualidade de vida, viver bem, mas não uma vida livre. Você praticamente seria um CLT ainda, velho, porque você não é livre. Você trabalha muito. E como eu cresci vendo meus pais, eu não queria viver aquela vida. Então, comecei a estudar, comecei a ver alguns cursos no próprio YouTube mesmo. Comecei a estudar e nessa época eu chamei um amigo meu que era amigo de festa, só que ele também era inconformado, tipo eu. É o que tá aqui? Não é o que tá aqui, não. Ele, na época, ele era designer.
Então ele já tinha uma qualidade que eu precisava. Eu não sabia mexer, mano, eu não sabia mexer em nada de computação. Não sabia mexer em nada. Caralho, Então sério, isso é até uma dor nada. que às vezes um cara de 40 anos, de 50 anos vai falar, eu não sei mexer no computador. Eu não sabia mexer. Eu não era acostumado, eu não cresci mexendo em computador. Sério? Não jogava jogo em videogame. Então computador nunca tive curiosidade. Fifinha? Ah, FIFA pouco, eu jogava mais esse jogo de tiro, né? Call of Duty. Rainbow Six. Rainbow Six, eu Você comecei a pegou jogar. Rainbow Six? Jogava demais Rainbow Qual o Six. seu maior rank lá? Ah, não, pô, eu era ruim demais, eu cheguei a bater, sei lá, ouro 4, ouro 4, ouro 3. Eu também não Só fui que eu muito caí longe, rapidão, não. né? Eu Fui fui pra fui bronze. Platina 2, mas umas 3 temporadas, o resto era só ouro, era o loop do ouro. Ah, não. É difícil, cara. Eu ia jogar com meus amigos jogavam mais de um ano quando eu entrei, então eu não batia de frente com eles, eles Ficava eram meio muito bons, perdido assim. e eu né? era muito ruim. Mas Rainbow era legal, cara. Eu aprendi Rainbow muita coisa com o Rainbow, assim, que dá pra você aplicar em negócio. Por exemplo, cada operador tem uma É bem função e aquilo que estratégico, faz né? a É bem equipe estratégico, vencer. é bem a mesma estratégico. coisa. E às vezes você tem uma dor de muita gente, pessoas mais velhas que querem começar no mercado, mas... Ah, cara, eu não conheço de computação, não sei pegar um computador, mas não, isso não é um problema. O problema é você não fazer. Você ficar parado esperando alguém fazer por você. Ninguém vai fazer, velho. Vai ficar enrolando pra acordar, sempre. entendeu? Você tem que acordar pra vida. Uhum. E então eu chamei esse meu amigo, a gente entrou de sócio. Mas antes de virar sócio, o que acontece? Eu comecei a estudar, já chamei ele, falei, velho, vamos virar sócio, vamos estudar um negócio, você anima? Ele, cara, anima demais e tal, não sei o quê. Ele trabalhava fichado numa empresa, como designer, ganhava um salário mínimo também, e eu também um salário mínimo. Então, tipo assim, a gente tinha um investimentozinho ali pra começar, salário mínimo, né? Começar no caso no quê? No dropship? Era um dropship que a gente ia começar na época. Da hora. Então eu comecei a estudar, e um dia eu tô estudando, ainda trabalhando com meus pais, o que eu fazia? Normalmente eu abria loja. Então eu acordava 6h30, 7 horas, e eu tinha que abrir loja até antes das 8. Eu tinha que chegar até 7h50 pra abrir loja e começar. E geralmente eu ia embora ali por volta das 6, e eu tinha faculdade. Eu esqueci de falar isso, mas meu pai me deu a opção. Ou seja, você quer trabalhar comigo? Ok, mas você vai fazer faculdade de administração, no mínimo. Sem faculdade você não vai ficar. Porque era sempre aquela brincadeira, né? Imagina você vai preso aí, você não vai ter uma cela só pra você. Você fica na cela com a galera sem faculdade, né? Então era muito essa brincadeira, né? Você tem que estudar. Mas não só isso, né? Você chegou a terminar o ensino médio? No ensino médio eu terminei, eu formei. Só que eu falei, não, pai, eu quero trabalhar com você. Ele falou, não, você vai trabalhar, mas vai fazer faculdade. Então eu aceitei a proposta. Só que, cara, eu odiava a faculdade de administração. Eu odiava a faculdade, velho. Você chegou a entrar ou não? Eu cheguei a entrar, mas olha que loucura. Como era pós-pandemia, tinha EAD, tinha o presencial. Só que, Lá na sua cidade mesmo? Na minha cidade. Tinha o presencial e o EAD, aí depois... Era público ou particular? Era particular. Aquelas de 10 mil a mensalidade? Não, você tá doido. Não? Era de R$400 a mensalidade. Sério? Medicina, R$400? Não, é administração. Ah, tá. Você já tinha desistido da medicina. Não, eu desisti. Eu falei, eu vou trabalhar, eu quero empreender. Medicina que é 10k por mês, né? Medicina que é 10k por mês. Aí, se o cara pegar ali... Sem condições, né? Se o sonho da pessoa não é ser médico, por exemplo, cara, compensa muito mais ela pegar, 10 mil por mês. Cara, isso dá 120 mil em um ano. Se o cara pega 120 mil reais e aplica no marketing digital, que seja 10% disso, 20% disso, ali 12 a 24 mil. Se o cara pega isso aí e faz, ele muda de vida. Concordo. Se não é o sonho dele, cara, jogar dinheiro fora, fazer medicina. Se ele tem condição para pagar 10 mil por mês de faculdade e ele quer ser rico, mas não quer estudar, é melhor ele pegar esses 10 mil por mês e começar a empreender, mano. Entendeu? Exato. E no digital é a forma mais fácil de empreender. Com certeza. É muito, tipo, cara... Você vê gente tendo resultado instantâneo. Não ficando milionário do dia pra noite. Mas, o cara começar hoje, daqui a um mês tá ganhando ali 50 pau, 60 mil. E às vezes com 5 mil reais você pode começar. Com 10 mil reais você pode começar. Não precisa ter 1 milhão. Uma empresa física, é muito difícil você abrir com, sei lá, menos de 300 mil, menos de 500 mil. É muito difícil. Exato. Por isso que hoje, cara, hoje não tanto, mas eu ficava revoltado quando a galera falava... 15k na mentoria tá caro e não sei o quê, que hoje o ticket atual é 15, né? Na época que você entrou era 12, não é? Era 12 quando eu entrei. Era 12, agora vai subir pra 18. O negócio tá ficando louco, meu irmão. Uai, tem muito resultado, tem que aumentar o preço, como é que é? Aumenta a demanda, a procura, aumenta também a oferta. Exatamente. Mas, cara, qual que é a parada? O pessoal falando, não sei o que, é caro. Pouquinhas pessoas, mas sempre tem. Cara, o cara vai pagar 15 pra fazer 100k mês. Sabe, eu tava fazendo uma conta esses dias, a gente atualizou pra colocar ali no PDF de venda, na página também. Sabe qual que é a média de faturamento por mentorado? Tipo, somando todo o faturamento da galera, dividindo pelo número? Quanto? 571 mil. Isso por mês, mais ou menos? Não, total. Tipo assim, é como se uma pessoa mediana da mentoria faturasse 571 mil. A pessoa que sabe menos, que nem dedicou o cara que tá direito. tá na média, entendeu? Porque, tipo assim... Cara, 200 milhões no total, 300 pessoas é coisa pra caralho, tá ligado? E aí o cara chega, é caro. Porra,
Cara, é a faculdade de medicina que você paga 10 mil por mês durante 6 anos, não tem garantia nenhuma de que você vai ganhar salário. Ou então abre um negócio físico de 200 mil que você vai ter que investir ali de capital para poder fazer 5 mil por mês, 10 mil por mês de lucro. Cara, é ganhar R$6 a hora e você querer almoçar ou cortar um cabelo e ser R$50. Exato. Isso é caro, né? Muito caro. Então por isso tem aquela frase, como é que é? O barato sai caro. Barato, sim, né? mas o caro também sai barato, entendeu? É um negócio muito louco. Né? Exato. E cara, falando assim nessa pegada, antes da gente voltar mais na sua história, você entrou na mentoria em junho, no marketing digital. Qual que foi o contexto ali? Tipo, você já tinha resultado no drop? Ou melhor, volta na linha do tempo, a gente chega aqui depois. Nós vamos chegar aí. Como que foi no drop? Tipo, deu bom, deu mais ou menos? Então, o drop você também já fez, né? No que acontece? A gente começou nessa época eu comecei a estudar em julho, fui começar a estudando em agosto, só que o que acontece? Meu pai um dia me viu estudando um negócio. Eu mexendo no computador, notebook, eu não mexi no notebook, ele, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, pai, tô estudando um negócio aqui, é uma empresa assim, você não precisa de estoque. Ele, rapaz, você tem 2 opções. Você quer fazer isso aí? Ou você trabalha comigo, ou você larga e vai fazer suas coisas. Ou você dá foco nas minhas coisas aqui comigo, ou você sai e vai focar no seu. Eu olhei, cara, só que eu tinha uma sensação de, velho, isso pode mudar minha vida. Intuição, né, cara? Aquela intuição de, cara, isso aqui eu posso me transformar em quem eu quero ser. E se eu ficar aqui trabalhando com meu pai, é difícil. Então eu cheguei, olhei pra ele e falei, pai, eu vou sair, eu vou focar nas minhas coisas, porque aqui eu vejo um futuro. Aí ele chegou e falou assim, beleza, mas você vai continuar na faculdade, você tem 1 ano pra fazer dar certo. Se em 1 ano você não tiver resultado, você volta a trabalhar comigo, você continua sua faculdade, ou vai fazer outra faculdade, mas você não continua nesse sonho seu, não. Então eu não tive aquele apoio de início, sabe? Porque eu acho que era mais também por medo dos meus pais, medo de eu fracassar, medo de não dar certo, porque nenhum pai quer ver o filho sofrer, quer ver o filho se frustrar, né? Nenhum pai quer ver o filho dar errado na vida. Então acho que eles tinham muito esse medo. Só que, cara, o que eu comecei a perceber? Eu tava fazendo faculdade de administração, eu chegava para ter uma aula, o meu professor nunca empreendeu, nunca teve um negócio, então eu comecei a pensar, eu tô aprendendo com um cara que não sabe cuidar na prática de um negócio, por que eu vou confiar nele? O que eu vou aprender com ele? Eu não vou aprender nada. Aí eu tava vendo, eu via podcast de moleque de 20 anos fazendo 1 milhão no mês, podcast de moleque de 17 anos fazendo 1 milhão no mês, eu falei, esses caras não estudaram, alguns nem terminaram o ensino médio, por que eu vou ficar estudando? Isso aqui não dá futuro, não. Só cheguei pro meu pai... Às vezes o professor tinha muito conhecimento, mas não tinha resultado, né? Sabe a teoria, o que a gente sabe a teoria, não sabe a prática, né? É muito mais valioso. Então eu cheguei pro meu pai, dei essa explicação, falei, pai, eu vou sair, eu tive que bater o pé no chão, falei, pai, eu vou sair, essa é a minha oportunidade de vida, eu tenho que focar aqui, eu tenho que me entregar a isso aqui. Aí ele, com muito custo, cara, com muito custo, aceitou, mas é com aquela condição, você tem 1 ano. Se em 1 ano não dá certo, você volta a trabalhar comigo, volta a fazer faculdade, ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer administração, você vai escolher, você tem 1 ano. É o máximo que eu te dou. Tanto ele quanto minha mãe deram esse prazo, no início foi muito difícil ter o apoio deles ali, porque, cara, eu acho que, não sei se você também passou por isso, mas o seu pai vê um negócio na internet, você pode caminhar com a internet? Isso não existe, isso é mentira. A galera tem muito essa crença, né, que internet dá pra ficar rico. Mas olha o tanto de gente ficando rico hoje com a internet. Olha o tanto de menino novo ficando rico com a internet. Moleque de 20 anos, velho. Se fosse um ou outro ali, seria sorte. Mas, pô, dezenas, centenas, milhares de pessoas. Eu tenho 22 anos. Você tem quanto? 20? 21. 21, então... A gente não é a exceção. Tem vários. Não somos só nós. Naquela época, talvez era menos pessoas. Eu não tinha tanta prova social pra mostrar pro meu pai. Não, pai, olha esse moleque. Às vezes mostrava um moleque de 17 anos. Não, pai, olha esse moleque. Quanto que ele fez? Meu pai, é mentira. Não acredita. Tem essa crença. Então, eu comecei no drop... Cara, eu e meu sócio foram longos meses de tipo assim, merda, lixo. Você tinha 1 ano pra dar certo, né? Eu tinha 1 ano. Isso é legal, cara, porque você tinha uma deadline ali. Quando você bota uma meta pra parada acontecer, a tendência é maior de dar certo do que se você só fazer. Porque você tinha um prazo. Eu tinha um prazo. Tava específico. É aquela parada. Ó, pra você ver. Imagina que eu chego pra você, quando você tá ali iniciante, quebrado, sem capital, não sei o quê. Falo, ó, você consegue ganhar 1 milhão em 1 ano? O que você falaria? Provavelmente não, né? Se eu tivesse quebrado e tal... Começando do zero hoje. Começando do zero? 1 milhão em 1 ano? Sem conhecimento. Impossível. Tá. Mas e se eu te falar que se em 1 ano, se você não ganhar 1 milhão, todas as pessoas que você gosta, sua namorada, seus amigos, seus pais, todas as pessoas vão desaparecer, não vão morrer, vão sumir da sua vida. Você vai saber que elas existem, mas elas vão desaparecer. Você ia dar um jeito, não ia? Você ia dar um jeito, você vai fazer acontecer. Porque você tem que fazer acontecer. Exato. Foi o que seu pai fez com você. Você tem 1 ano ou você tá fudido. E talvez ele fez isso sem nem perceber que seria bom pra mim. Uhum. Então, cara, o primeiro mês parece que era o mais difícil, que você não sabe nada, você começa sem saber nada de mercado, você não sabe o que tá fazendo, você não sabe o que tá acontecendo. Você abre o gerenciador do Facebook, o que é isso?
tá em grego, você não sabe, nada, não entendia né? nada. Ou eu tive uma ideia pra você fazer um corte agora pra viralizar. Eu fiz um esses dias agora praticamente, que vai sair ou já saiu, sei lá, porque a linha do tempo é muito confusa. A gente grava, uma hora sai, outra hora sai. Mas, cara, faz um corte, tipo assim, ó, falando, deixa eu pensar, bem contraintuitivo. Igual eu falei assim, eu quase quebrei em 2021, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí você fala assim, meu pai não me apoiar, meu pai não me apoiou no meu começo no marketing digital, isso foi a melhor coisa que tem acontecido. Ia viralizar, certeza. Então, beleza, vamos lá então. Manda aí. Não, o editor não vai cortar isso não, isso faz parte do podcast. Tá, tá vendo? Tá. É tudo ao vivo aqui. É tudo ao vivo. Não, eu vou falando então, daqui a pouco eu Boa. vou lançar essa que vai chegar a hora. Boa. E cara, afinal, você tinha 1 ano. O que aconteceu nesse 1 ano? Nesse 1 ano, ó, eu comecei em setembro. Foi setembro, outubro, novembro, dezembro. Cara, eu segui por longos meses, todo dia tentando aprender. O que eu fazia? Eu acordava, eu falei, não, alta performance. Eu acordava às 7 da manhã, eu tomava banho gelado, falava, não, alta performance. Banho gelado, começava a trabalhar 8 horas da manhã, ficava até 10 da noite, só que você não precisa fazer isso tudo. Então eu tinha muita essa ilusão, eu preciso trabalhar para ter resultado, preciso trabalhar, só que eu ficava procurando coisas para fazer. Eu procurava, sabe, eu ainda não sei tudo, eu tenho que aprender mais. E parece aquilo que a galera fala, quanto mais você trabalha, menos você ganha, né? Então eu trabalhava muito, eu estudava muito, eu não tinha resultado nenhum. Então eu era frustrado, cara, era frustrado. Eu não queria fazer uma academia, eu não queria sair, porque eu não podia gastar dinheiro, porque eu não ganhava mais. Nesse momento aí que eu comecei a empreender, eu tinha tipo assim, 3 mil reais no meu bolso. Que foi o que eu ganhei trabalhando ali no supermercado como funcionário do meu pai. Então eu não tinha a opção de gastar, eu não tava ganhando. Como que eu vou fazer isso, entendeu? Então eu comecei a levar uma vida muito frustrante, muita ansiedade. Não sei se você já passou por isso, aquela ansiedade de ver todo mundo peito. fazendo e você não. Você vê um podcast, você vê um Instagram de menino novo fazendo grana, por que eu não faço, Aí você conversa com uma pessoa que tá fazendo, sei lá, 30 mil de faturamento no dia e você fazendo 0. Qual que é o segredo? E aí você passa muito por isso, velho. Vários meses passando por isso. E desses 3 mil que eu tinha, eu separei 1.000 e falei assim, não, no final do ano eu vou viajar. Vou pra uma praia aqui perto, que é barata, vou com os amigos. Guarapari? Guarapari. Praia dos Mineiros, lógico. A Praia dos Mineiros, que era barato. E naquela época, novo, não gasta com nada. 21 pra 22, isso aí? Isso, 2021 pra 2022. Isso aí. Caraca, mano, foi o mesmo período da minha virada. Eu ia pra Búzios, só que eu tava meio que... Eu tinha quebrado e aí eu tinha capitalizado um pouquinho de novo. Eu falei, mano, se eu não viajar agora, eu tenho certeza que eu vou poder viajar o resto da minha vida. Dito isso, 44 países e tal, e tudo porque eu abri mão de uma coisa, mas foi engraçado, foi no mesmo tempo ali que também virou a chave pra você, 21 pra 22, não foi? Foi isso aí, 2021 pra 2022. E o que aconteceu na viagem na praia? Teve alguma coisa ou você só foi lá? Cara, então, eu desde antes da viagem, eu falei, não, vou viajar, mas é uma casa com 10 amigos, fica tipo assim, 100 reais pra cada um a casa. Você chega lá, você não gasta com nada. Você vai na praia, você não gasta com nada. Você compra arroz pra cozinhar em casa, arroz e um frango e um ovo. E pronto, é uma vida, tipo assim, medíocre. É uma vida medíocre. Você não vive. Fizemos essa viagem. E, cara, nessa viagem, todos os dias, era meio que eu tirava, tipo, um retiro pra mim, pra eu orar. Eu ficava pedindo a Deus, por favor, que seja meu momento, faça acontecer, eu preciso disso. Eu ia dormir orando, eu acordava orando. Tipo, essa sensação de, cara, eu não aguento mais. E se der errado, eu tenho só praticamente mais 6 meses. Se der errado, eu tô fudido, eu vou ter que voltar a trabalhar com meu pai. Eu não quero essa vida, eu quero ser alguém, eu quero ser rico, eu quero ser, sabe, eu quero ser gigante, eu quero ter o mundo. E é aquilo, né, você muito novo, querer ter o mundo nas suas mãos. Então eu fiquei pedindo muito isso e voltei pra minha cidade. No que eu voltei, meus pais queriam fazer uma viagem, tipo assim, eu cheguei de viagem, tipo, dia 2, passei virado do ano lá, dia 2 cheguei. Meus pais queriam fazer uma viagem, a gente viajou, fui pra essa viagem. Eu não saí de casa. Eu fui só pra fazer companhia pros meus pais, pra eles não brigarem comigo de eu não ter ido, sabe? Porque eu morava com eles ainda, então eu tinha que estar presente. Eu fui, mas eu não saí de casa, eu ficava o dia inteiro dentro de casa, e era na praia, era em Porto Seguro, que a gente reuniu a família e foi. Então eu ficava o dia inteiro em casa, meus pais iam pra praia, eu ficava, não, vou estudar, vou trabalhar. E cara, nisso, eu subi um produto pra teste, que eu subi e começou a vender. Tipo assim, eu investia, sei lá, 100 reais, vendia 800. Mas, na verdade, mais, porque drop é diferente, tem um custo de produto. Eu vendia 100 reais, eu investia 100 reais, vendia 1.200, 1.000 e pouco, lucrava 400 reais, 500 reais. Então, pera aí. Eu ganhava 6 reais a hora, 60 reais no dia, e eu comecei um negocinho aqui sem saber nada, e agora eu tô ganhando 500 reais por dia. Na hora você fica doido, você fala, não, isso aqui pronto, tô rico, vai dar tudo certo. Nessa sequência eu fui indo,
Um amigo meu que foi até um mentor na época, chama Lennon, ele me ajudou muito, tipo, falou, escala isso aí, aumenta esse orçamento. E foi essa minha virada de chave no drop. Depois de 6 meses se fudendo, não conseguindo acertar nada, perdendo dinheiro, eu tava quase quebrando já. Nessa época, igual eu falei, eu tinha 3 mil, peguei 1.000 pra viajar, sobrou 2 mil. Era eu e meu sócio também tinha uns 2 mil, então cada um tinha 2 mil pra investir. No final eu tava com quase R$500 no meu bolso. E começou a dar certo. Então era tipo assim, era meio que, parece que era Deus falando assim, não, calma, eu vou te manter no jogo, vai dar tudo certo. E foi muito rápido, cara. Um ano depois você tava fazendo pique de 12 mil à vista, escalando pra caramba. Quando que deu certo oficialmente? Tipo, o mês da virada? No drop? No drop foi em janeiro. Foi quando eu comecei. Janeiro de 22. Janeiro de 22. E no primeiro mês eu lucrei, tipo assim, R$13 mil. Opa. Com... Só a sua parte? Não, foi a empresa. Total. A empresa Tá. Eu era eu e um sócio, mas a empresa lucrou R$13 mil. Entendi. Então minha parte era o que? Era 6.500, né? Só que você já assusta. Peraí, eu trabalhava o mês todo, o dia todo, igual um doido. Ganhou 6 meses de salário. Pra ganhar R$1.000 no dia. E em um mês aqui, o primeiro mês que deu certo, eu ganhei 6 meses de salário. Então eu já falei, opa, funciona. Eu lembro que eu falei com meus pais, não, pai, vai dar tudo certo, foi 13 mil de lucro, vai dar tudo certo, aquela euforia, né, de, vai dar tudo certo. Meu pai já começou tá bom, continue que eu quero ver se é verdade mesmo. Mês seguinte, 20 mil de lucro, a empresa começou a vir, outro mês, 20 mil, a gente entrou na sequência de 5 a 6 meses, lucrando 15 mil, 20 mil por mês, e naquela época, eu tinha vindo de um trabalho que eu ganhava R$1.000 por mês trabalhando o dia todo, então eu criei uma empresa que lucrava 20 mil por mês, então eu comecei, beleza, tô rico, agora eu vou ficar milionário, esquece, eu nunca mais vou parar de lucrar 20 mil. Aí que vem a bomba, aí que vem a queda, né? Eu e meu sócio decidimos separar, por questão que a gente percebeu que a gente entendeu o jogo, aquela típica ilusão de entendemos o jogo, vão cada um pro seu canto, cada um fazer o seu. Nisso a gente separou. Só que como a gente tava na sequência de lucro de 20 mil por mês e tal, a gente achou que tava rico. Calma, agora vai dar tudo certo, vamos ficar muito rico. E vocês estavam com quanto de caixa já? Nessa época a gente juntava tipo assim, 70 a 100. Que acaba gastando investimento em mais mentorias, também outras coisas. Contingência, cai muita conta. E essa época, aliás, foi o que acabou muito com a gente essa época. Porque a gente não sabia fazer contingência, a gente não sabia rodar Facebook, então a gente contratou gestores que nem sabiam subir uma campanha, a gente não sabia da procedência. R$1.000 por mês. Pô, barato, né? Vamos pagar R$1.000 por mês, mas o barato sai caro, né? É aquela. Então o gestor não sabia subir, a gente gastava, tinha um custo de R$1.000 e o gestor não conseguia subir nada. Aí a gente separou, eu contratei um gestor, ele contratou um gestor também. Era o mesmo gestor, aliás, que rodava pra mim, rodava pra ele, só que cada um tinha sua operação. E a gente decidiu, falou assim, cara, a gente tá rico agora. Nessa época a gente tinha juntado quase 100 mil de caixa, no final que a gente dividiu deu tipo assim, 30 mil pra cada um. Então eu tinha R$30 mil no bolso. Vocês pararam a empresa? A gente separou, eu criei a minha loja e ele a dele. Aí você ficou com metade e ele ficou com metade. Não, o que acontece? Eu fiquei com a loja e ele criou uma loja nova. A gente dividiu, deu tipo assim, 30 mil pra mim, 30 mil pra ele. O que a gente fez essa divisão, beleza, tamo rico, R$30 mil no bolso, agora é só continuar, a gente não para mais. Cara, vamos mudar, vamos pra BH? Vamos pra BH. Juntou eu, ele, e nessa época eu percebi que eu tinha muitos amigos no meio que estavam fazendo faculdade, iam ter um futuro que talvez... Que não estavam no seu ciclo, né? Tipo, na mesma vibe que você. Mas esses amigos, tipo assim, eles tinham sonhos de ser grande, mas eles estavam na faculdade, talvez naquela mesma cabeça que eu tinha um ano antes. Só não tinham tido a oportunidade ainda. Então eu cheguei pra vários amigos. Nessa época virou até uma febre entre meus amigos. Cheguei, cara, pô, olha aqui, eu tô lucrando 20 mil por mês, 15 mil por mês. Vamos começar, véio, vai dar tudo certo, confia em mim, eu vou te ensinar tudo que eu sei. E nessa época eu peguei muito a paixão por ajudar meus amigos. Eu tinha muito isso. Eu quero ajudar meus amigos, eu vou ajudar eles a crescer. É da hora, né, mano? Porque crescer sozinho é ruim, cara. Eu percebi exatamente isso. O que adianta eu ficar rico sozinho e se eu não tenho meus amigos comigo? Então juntei vários amigos, assim. Obviamente, vários vão começando, uns desistem. Mas os que não desistiram na época foi um em especial. Esse começou no primeiro mês, como eu passei tudo pra ele. Pô, você sobe assim, você faz assim. Eu já tinha aprendido o negócio, ele subiu. Conseguiu dar certo. No primeiro mês ele lucrou, tipo assim, R$20 mil, R$15 mil. E a gente decidiu, vamos dar BH, vamos. Fomos olhar apartamento em BH, só que era muito caro, a gente não sabia, né? Era tipo assim, o apartamento mais barato pra gente ali era... A gente olhava Airbnb, né? Porque dividir é só passar um mês, né? E ficar uns meses aí, cada mês em algum lugar. A gente pensava, já nessa época pensava, vamos viajar o Brasil, né? Vamos virar nômade, 30 mil no bolso, né? Nessa época, 30 mil na nossa visão era muito dinheiro, não tinha muito conhecimento de mercado. Então a gente decidiu que ia fazer isso. Olhou o apartamento em BH, 7 mil, 10 mil, 2 quartos, só não. Falando, velho, vamos fazer um trem diferente. Pesquisei, Jurerê Internacional. Apartamento pra passar um mês, R$2 mil. Apartamento 3 quartos, uma suíte, 2 banheiros, em Jurerê. Caraca, isso era agosto. Por que tava tão barato assim? A época do ano, né? Agosto, ninguém tá lá em agosto. A galera vai pro ano novo. 30 diários? 30 diárias, R$2 mil. Era tipo uma promoção absurda que tava fazendo ali. Então a gente falou, não, vamos pra Jurerê, vamos curtir lá e fomos. Cheguei em Jurerê, eu não consigo subir uma campanha, tudo dá errado, e eu com 30 mil no bolso. E como eu separei do meu sócio,
Eu fiquei com a loja. Deu 2.000 pra cada, Jurerê. Não, deu 2.000 total, velho. Caralho, mano. 60, realmente, deu 600 e pouco pra cada um. Porra. Então, como eu esperei do meu sócio, eu fiquei com a loja. A gente combinou, vou ficar com a loja, porque nessa época eu tinha visão, tipo assim, não, o que vende é a loja, é o brand da loja e tal. E minha loja nem tinha brand, velho, nem tinha nada, só subia Facebook. Só que minha loja tinha, tipo assim, mais de 300 produtos que eu deixava direta, ali. Né? É só oferta direta. Vários produtos, velho, tipo roupa, carrinho, brinquedo, deixava lá um monte de produto. E aí começou a chover de chargeback, reembolso. Por quê, velho? Geralmente o pedido demora 30 dias pra chegar. Então as pessoas não entendem isso. O meu suporte tava muito ruim. Porque eu não tinha mais suporte. Então era eu que fazia o suporte. Às vezes eu não conseguia responder todo mundo, ignorava as pessoas, assustei. 10 mil de chargeback e reembolso. Eu tinha 30, fui pra Jurerê, paguei 600, paguei mais 1.000 de voo, comprei roupa, comprei mala. Nisso eu gastei, tipo assim, uns 3 pra ir pra Jurerê. Então de 30 foi pra 27. Lá o meu custo de vida lá no mês, lá, velho, a gente saindo, vivendo bem, passeando bem, gastei mais uns 3, 4 mil. Aí nesse meu carro já foi pra cá, tipo assim, 23 mil. Só que caiu 10 mil de chargeback e reembolso. Eu não sabia o que fazer e tal. Mano, pedia chargeback, pedia reembolso, dava reembolso, porque direito do cliente, eu tinha muito essa visão. Tinha muito medo de tudo. Não, direito do cliente pediu, eu tenho que aceitar. Eu tenho que ser igual uma empresa grande, igual a Americanas e tal. Hoje em dia a galera acha que não precisa, né? Fora, não tem garantia, comprou porque quis. Se o cara achar o botão, beleza. Mas, pô, você não tem que ajudar ele a achar o botão. E aí que tava, o cara pediu, não, beleza, eu vou dar seu reembolso. No final do mês, 10 mil. Então, de 23 mil, de 30 mil de caixa, eu fui pra 13 mil. E nisso veio, tipo assim, a minha queda. Eu saí da minha cidade, falando pros meus pais, não, pai, eu vou voltar. Meus pais apoiaram, porque eles viram que eu tava ganhando 20 mil por mês, aceitaram a ideia, falaram, não, pode ir, meu filho. Vi que tá dando certo, tô feliz por você. Então, meus pais apoiaram. Eu fui. Só que, então, eu tinha muito aquele medo de voltar e desapontar meus pais. E eu prometi pra eles, não, pai, quando eu voltar, eu vou ter no mínimo 100 mil reais no bolso. No mínimo, não vou ter menos que isso aí. Vou voltar, as coisas vão dar tudo certo e tal. Eu prometo pra você, pai. Vai tá tudo certo, eu vou ser um cara gigante. E aí que veio a queda. Tudo dando errado, velho. Eu não conseguia subir uma campanha, não conseguia subir nada. E aí no mês seguinte, e aí, vamos voltar ou vamos ficar? Vamos ficar mais um mês, vai dar tudo certo. Mês que vem a gente vira de novo. Aí nisso ficou. Tinha ido eu, o meu ex-sócio e um outro amigo. Esse amigo que eu ajudei a virar, que virou. E a gente virou, tipo assim, irmão, vivia igual irmão, se ajudando e tal. Então veio o mês seguinte. Esse meu amigo também tava meio na merda ali, não tava conseguindo rodar nada. No mês seguinte ele acertou, começou a rodar, lucrou, tipo, sei lá, 20 mil. Não lembro, não recordo direitinho, lucrou uns 20 a 30. E eu continuei o mês sem conseguir fazer nada. Não consegui acertar produto nem nada. E aí foi passando o mês, falando, vamos ficar mais um mês. Isso você tava em qual mês? Isso já tava em setembro. Caraca. Cara, só um parênteses aqui. Eu tô curtindo muito esse podcast, porque a gente nem entrou na parte de conteúdo ainda. Só que de todas as histórias, acho que é a que eu mais fiquei assim, prestando atenção, tá ligado? Não sei se você faz isso sem querer ou por querer. Se for por querer, parabéns. Se for sem querer, parabéns mais ainda, porque isso é um dom. Porque, cara, você vai abrindo o loop, tipo assim, talvez a galera de casa tá na mesma. Vai ter os chatinhos, ai, cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Pula. Se não quer, pula. Ou então sai. Eu acho Mas, não pode falar. Eu acho que muitos que estão começando, geralmente estão passando a mesma dor que eu passei. Então, por isso conecta muito, de abrir ela. Conecta muito. É uma dor que quem tá começando vai passar, é normal. Por isso que às vezes você precisa ter alguém para te ajudar. Eu sempre gostei muito disso. Então a gente continuou ali em setembro. Já tava zerando caixa praticamente. Assustei 8 mil de caixa. Setembro, outubro. Aí veio outubro, a gente falou, não, vamos pra Balneário agora. E isso, 8 mil de caixa. Só que eu fui acertei um produtinho. Era roupa, era camisa, esses negócios. Com muito gosto, você tem uma camisa. Bem commodity mesmo. Bem commodity. Eu vi que, isso aqui dá certo. Então o segredo é esse aqui, camisa. Você tem uma camisa. Só que o que aconteceu? Eu tinha um gestor que eu pagava R$1.000, ele não conseguia subir campanha. Então eu tive que subir, consegui subir. Aí, nessa época eu falei, velho, tá meio foda, também não tô conseguindo subir, eu subo, cai, vou contratar um outro gestor. Aí eu achei um outro gestor que ele cobrava 1.500 pra rodar, e ele falou, eu tenho uma contingência muito braba, que daqui 2 anos eu tô investindo 1.000 por dia, porque eu subi um produtinho, eu começou a dar bom, só que minhas contas estavam caindo, então eu não conseguia escalar. Aí ele falou, ok, em poucos dias você consegue investir R$1.000 por dia? Beleza, vamos pegar. Contingência, R$5.000. Era não sei quantas BM, não sei quantos perfis, eu só confiei no gestor, que eu falei, não, agora minha virada de chave, eu tô com 8 mil, vou investir 5 mil, vai dar certo. Que era o custo do gestor, mais o custo das BM. Paguei 5 mil. O gestor não conseguiu subir uma campanha. Tudo caía. Eu falei, vou ter que me virar por conta própria. Me virei, comprava aquelas BM de R$200, com R$3.000 isso. Com muito custo, parece que, tipo assim, tudo dava certo pra me manter no jogo. Na hora que eu tava prestes a... Você vai sair do jogo, você vai quebrar 100%. De alguma forma, eu conseguia um pouquinho. Aí eu consegui subir umas campanhas que eu lucrei, sei lá... eu tava com 3, lucrei 7. Aí voltei pra 10. Aí veio novembro. No que veio novembro, a gente percebeu, cara... Não dá, drop é ruim,
drop, você tem muito chargeback, você tem muito reembolso, não é um mercado constante, não é um mercado que tem futuro. Daqui 5 anos eu não me vejo fazendo isso aqui, eu não vou ficar rico com isso. Eu não quero continuar com isso. Eu não vejo futuro. Eu tô quase quebrando com drop, e nessa época surgiu muito essa questão de PLR. Tinha vários lançamentos de PLR e tal, não sei o que, gente que vendia, né? Aí eu falei, velho, tô vendo uns moleques, comecei a ver uns podcasts, muita gente que, pô, velho, cara milionário vendendo PLR. Falei, velho, juntou eu, nessa época tava morando eu e esse meu amigo que a gente começou junto. O meu ex-sócio já tinha ido embora, tinha voltado pra nossa cidade já, porque ele falou, cara, eu vou voltar, focar aqui, porque ele teve mais cabeça de, velho, se eu ficar aqui eu perder muito dinheiro, ele conseguia rodar um pouquinho ali, então ele voltou pra casa, ficou ali gastando um pouquinho por mês, e pronto, porque ele não tinha um custo de vida alto. No final dava 3, 4 mil, quase 5 mil de custo de vida, mais apartamento, mais, sabe, tudo. Então, a gente chegou em Balneário e falou, velho, vamos fazer PLR. É a nova onda, é o novo segredo. Isso outubro? Isso novembro. Novembro não, de 20... isso outubro. Outubro de 22. Outubro de 22. Ali você já me conhecia ou não? Eu ainda não tinha te conhecido. Eu já tinha visto... meu atual sócio te conhecia, ele tinha mandado seu podcast e falou, velho, vê esse podcast, esse cara fala junto. Que drop, ele falou, largou o drop, mudou a vida dele, PLR é a melhor coisa. Foi mesmo. Então, aí nisso a gente falou, cara, vamos fazer... Você tava com quanto de caixa? Nessa época eu tava com 10 mil. Falei, vamos fazer PLR, só que, cara, não sabia nada de PLR, não tinha ninguém pra me ajudar. Só falou, vamos fazer. Eu e esse meu amigo, o que a gente combinou? Tinha até meu atual sócio também, a gente combinou o seguinte, ó, tava no mês de outubro, já que a gente decidiu fazer PLR. A gente começou a estudar, aplicar uns dias depois, a gente falou, ó, vamos fazer um combinado. Meu atual sócio, a gente chamou ele, mais o amigo dele, falou, ó, vamos todo mundo vir pra cá, pra Balneário, vamos pegar uma casa nós tudo e vamos se unir. Vamos todo mundo juntar em novembro aqui e fazer acontecer. Então Balneário foi o lugar que você foi pra focar? Foi a primeira pessoa que eu conheço. Cara, todo mundo que eu conheço vai pra Balneário pra zoar. Ou depois que tava rico, né? Eu fui quando eu tava achando que eu ia. Você foi pra lá pra virar o jogo, legal. E eu fui iludido, né? Que aquela de, eu vou ficar muito rico agora, vamos viver. E já tava quase quebrando, 10 mil no bolso. A gente combinou com esses amigos, até esse meu amigo que eu ensinei tudo de drop pra ele. Vamos nos unir. Vamos todo mundo testar um monte de oferta aqui. O primeiro que acertar, passa pro outro e vamos se unir. E é isso, vamos crescer junto, vamos fazer grana. Beleza. Começamos no PLR. Aí no mês seguinte veio o meu atual sócio, veio mais o amigo dele. Aí juntou nós 4 na casa, estamos lá, focado, trabalhando. E a gente começa a perceber que esse nosso amigo, esse que eu ensinei, drop, estava escalando. Só que na calada e não falava nada com a gente. A gente começou a perceber que ele acertou um produto, ficava calado, ficava o dia inteiro ali mexendo no computador e tal. Às vezes a gente passava perto, via campanha, ele mexendo em campanha, duplicando notificação no celular. Às vezes ele deixava dando sopro no celular, assustava, um monte de notificação. A gente ficava, que é isso, velho? Acho que esse cara acertou. Eu perguntei, velho, tá dando bom? Ele, não, velho, tá dando mó ruim, tô tentando aqui, mas não escala, tá dando muito ruim. Cuzão. Aí pensa, não, beleza, ok. Aí nisso eu tentando tudo, velho, subia tudo. Já não foi produto, né? Era infoproduto. Só que quando você não sabe nada do mercado, você não sabe como escala, você não sabe como sobe um teste. Qual nicho que era, né? Era renda extra. Que era do momento, todo mundo vendia renda extra. 22 foi isso aí. Então a gente subia, só clonava, né? Só clonava, não sabia o que tinha que fazer, via os outros fazendo, vamos subir aqui e tal. Não sabia o jogo, velho. Alguém falou com nós, ó, o segredo é clonar, subir assim, ok, vamos fazer. Era mesmo, pior que era. O segredo era esse na época, né? Só que, velho, a gente não conseguiu. Nada que dava certo. Então, às vezes eu investi, o prejuízo era maior que o drop, né? O prejuízo era maior, você investia mais. Assustava, tomava 500 de prejuízo num dia, e eu tinha, 10 mil de caixa. Aí, só que 10 mil de caixa, eu tive que pagar o apartamento, que nessa época foi tipo 1.000 pra casa, que já era um pouco mais caro, Balneário. O custo de vida, que era uns 3 mil mais ou menos. Então, os meus 10 já tinham virado 7. Fui testando oferta, meu 7 virou 3. Eita. Aí eu já assustei. Subindo e descendo toda hora, né? Subindo e descendo, velho. Aí chegou, tipo, dia 15 de novembro, dia 10 mais ou menos, dia 10, 12 ali. Eu cheguei pro meu atual sócio, que a gente era só amigo na época e tal, conversando. Falei, ele também era da sua cidade, Patinho? É da minha cidade também. Boa. A gente sentou e falou assim, ó, ele tá escalando, aquele cara tá escalando, esse nosso amigo tá escalando. E ele Quanto que ele tava faturando por dia? Uns 10, 20, 30? Ele tava faturando tipo uns 8 mil por dia, só que investindo 4, tava com ROI 2. Então, a gente falou, velho, ele tá escalando e ele não quer abrir pra nós. Ele não quer soltar esse ouro pra nós, o que a gente vai fazer? E nessa época eu dormi no mesmo quarto com ele. Porque a gente dividia quarto, tipo assim, tinha um quarto que 2 dormiam e outro quarto 2 dormiam. Eu dormia com esse meu amigo, que nós éramos muito amigos, tipo irmão, vivia junto. E aí eu vi ele indo dormir de noite, trabalhando, mexendo em campanha, e eu ficava, o que esse cara tá fazendo? Perguntava, tá dando bom? Tá, não, velho, tô tentando escalar, mas não vai, vou ter essas outras ofertas. Mentirada, né? E aí, um dia a gente viu ele mexendo no computador, passou e viu ele investindo no dia lá, tipo assim, 5 mil reais. Aí eu já falei, velho, tá escalando. E a gente começou a perceber que tava escalando, via muita notificação de venda. E aí um dia a gente passando, tipo assim, todo mundo perto, só que às vezes ele dava mole de deixar o computador aberto ali.
Evermart na época, a gente passa. Nossa, Evermart. Fala assim, velho, vamos ver se você dá uma olhada. Ele mexendo, passando, tipo assim, deixa eu ver, dá uma olhada, sabe? E aí, o que você tá fazendo? Aí ele tava aberto, eu tinha vendido, tipo assim, 36 mil reais no mês. E isso o mês era dia 12. Então, do dia 1 ao dia 12, ele vendeu 36 mil reais. A gente falou, mentira, velho. E naquela época a gente tinha 36 mil reais, pelo menos. Em 12 dias ele tinha vendido 36k. Nessa época, velho, o ROI era bom. Lucrava então, uns 20 mil, ali. eu lucrava uns 20, a gente falou, velho. Lucrou uns 20 mil, eu tô com 3 mil no bolso, o cara não quer me ajudar. E sabe que eu tô na merda. E amigo seu ainda. Amigo meu, o que eu fiz? Amigo. Como eu dormi no quarto com ele, o ambiente era muito ruim. Eu me sentia mal, sentia uma negatividade, sentia uma energia muito ruim. Eu liguei pro meu pai, decepcionado, triste. Pai, tá tudo dando errado. Tô quase quebrando. Eu vou ter que voltar pra cidade, eu vou ter que voltar pra casa. Me desculpa por isso, eu preciso do seu apoio nesse momento, porque senão minha vida vai acabar de novo. Eu vou quebrar de novo e eu não posso, eu tenho que fazer dar certo, por favor, pai, me ajuda, eu vou voltar. Meu pai não volta. Eu tinha 3 mil, paguei R$1.000 de passagem, passei em 12 vezes na época. Paguei R$1.000 de passagem pra voltar, tipo assim, dia 12, quando eu vi que ele tava muito escalado, eu falei, o cara não quer me ajudar, vou comprar passagem, vou embora. Dia 15 eu comprei passagem pro dia 17, fui embora, vazei. Dia 17 vazei pra casa. Então eu voltei pra casa naquele negócio de... Eu saí falando que ia ficar rico e voltei como um pobre. Eu fui do luxo ao lixo. Então eu me sentia na merda, eu me sentia tipo um lixo. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia um fracassado, eu me sentia um merda, eu não queria sair de casa, eu não queria ir na academia. Porque você começa a levar uma vida muito, sabe? Tudo dando errado, você perdendo dinheiro, você não quer viver. Você começa a falar, velho, e aí? Aquela ansiedade no peito, aquela dor no coração de, e aí, minha vida vai ser só isso? Eu comecei a dar certo e a vida nem me quebra, me joga pro chão. Eu vou ser isso pro resto da vida, eu vou ser sempre um merda? O que eu faço agora? Eu tenho que fazer dar certo, tenho que fazer acontecer. Então, chegando, a gente continuou mais um pouco no PLR. Aí nisso meu atual sócio voltou também, depois em dezembro. Qual mês que nós estamos falando ali? Dezembro a janeiro de 20... Novembro e dezembro a gente falou assim, vamos continuar no PLR, testar na hora vai. Com 3 mil, eu tenho meus últimos 3 mil aqui, vou testar devagarzinho, nada dava certo, nada. Quando eu associei, eu tava com R$1.000 no bolso. Aí veio o ano novo passei em casa, no sítio de um amigo, não paguei nada, não gastei nada, falei, eu vou ficar aqui, não vou viajar, não sei doido, nem pra praia eu tenho dinheiro pra ir agora. Agora parei que eu gastei, sei lá, R$800, R$1.000 na época, eu não tenho dinheiro pra ir agora. Vou ficar aqui na minha cidade, beleza, passei o ano novo e igual eu te falei, sempre pedindo a Deus, por favor, me guia, me leva pro caminho que eu preciso, eu confio muito em você. Eu sei que tem coisas grandes pra mim, mas me tranquiliza, que eu não aguento essa dor no coração. Meu coração tá doendo muito, aquela ansiedade, aquele peito a mil, eu não aguento viver isso mais. E aí chegou janeiro, aí nessa questão que eu te falei de uma época eu ajudei muito meus amigos, porque eu queria que meus amigos crescessem comigo, tanto que foi esse amigo meu que eu falei, não, velho, sai da faculdade, ele fazia o odonto na época, eu vou te ajudar, vem crescer comigo, vamos ser grandes, vamos fazer dinheiro, vamos viver uma vida boa. Você quer ficar andando vai formar daqui 10 anos e tal, você quer andar de quê? De BMW ou você quer andar de Porsche? Cara, sendo dentista, talvez vai andar de BMW. É um carro bom? Top. Mas eu quero o mundo, velho, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Lamborghini. Vamos se unir. E nessa mesma época, em julho, eu tenho um primo que ele estudou, cara super inteligente, cara, sabe, dedicado. Ele trabalhava de mecânico na oficina. E eu vi que o cara era frustrado. Levava uma vida de merda, era triste. Ele era um moleque bom, cresci com ele, tinha potencial, tinha um dinheirinho que ele juntou como mecânico. Eu cheguei pra ele e falei, cara, sai dessa vida, eu vou te ajudar. Nessa mesma época. Em julho, mais ou menos, de 2022, né? Porque agora a gente tava no final... Hoje é 4 de outubro, então isso tem 1 ano e... Não, 2022 que eu tô falando ainda. Quando então eu ensinei ele. Tem tipo quase 2 anos já. É que eu tô voltando, no caso, esse meu amigo, você lembra aquele meu amigo que a gente foi pra Balneário junto, ganhou grana escondido? Então, quando eu ajudei ele, eu também ajudei esse meu primo que era mecânico, na mesma época. Só que eu nem imaginei que ele seria tão importante no meu futuro como ele foi. Calma, então um amigo cuzão, na verdade, não era cuzão? Não, ele era cuzão, só que além dele tinha um outro amigo que era meu primo. Esse era gente boa. Esse era gente boa. Ajudei ele, falei, velho, sai dessa vida, ele era mecânico, sai dessa vida, o dinheiro que você tem dá pra você começar. Ele tinha tipo assim, R$4.000. Eu tava na merda, quer dizer, eu tava começando a ficar na merda assim em julho, quando eu tava indo pra Jurerê ainda. Eu cheguei pra ele e falei assim, vou te ajudar, ó, faz assim, 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 minera produto assim, assim, assim. Só que por que eu acho que às vezes até, como eu tava numa energia muito negativa, de tudo dá errado, ele pegou pra fazer, tranquilinho, continuou trabalhando, fazendo. No primeiro mês ele lucrou R$5.000. Que era o que ele ganhava em 5 meses de trabalho. Aí ele já falou, beleza, o negócio funciona, vou sair do meu emprego. Falei, mano, pode sair. O início eu comecei com ele de sócio, tipo assim, ele com 70%, eu com 30% só pra ajudar ele. Eu investi 30% só pra ajudar ele a alavancar. E deu certo, falei, mano, pronto, agora você continua sozinho, seu caminho, faz virar. Tempo vai, passa, eu tô ali na minha, quebrei,
já voltei pra minha cidade, passei 6 meses ele caladinho, vou conversar com ele, e aí, como é que tá as coisas? Velho, juntei 50 mil reais nesses 6 meses. E eu, caralho, 50 mil reais em 6 meses e eu quebrei. O cara que eu ensinei tudo que eu sei, tá ganhando grana e eu tô quebrado. O que eu tô fazendo de errado? Aí eu cheguei pra ele e pedi, velho, me dá uma oportunidade, investe em mim com esses 50 mil reais que você tem, eu te prometo que eu vou fazer virar. E nessa época a gente tava tentando PLR ainda. Esse era seu primo? Era meu primo. Ele já tinha 50 mil? Ele tinha juntado 50 mil em 6 meses fazendo drop. E aí nessa época eu cheguei pra ele e falei, me dá uma oportunidade, me ajuda, investe em mim esses 50 mil reais, entra de sócio comigo aqui. Porque, cara, eu sei tudo, eu sou inteligente, eu sei o mercado, eu entendi o mercado, eu vi o que a galera tá fazendo, eu consigo fazer, cara, eu consigo fazer. Investe em mim essa grana. Vamos juntar de sócio comigo. E ele juntou. Aí a gente falou, vamos começar, tal, só que aí nisso, nesse meio tempo, esse meu amigo cuzão posta uma plaquinha de 500 mil no mês da Evermart. Aí eu falei, sacanagem. Tava com ele agora em novembro, outubro em Balneário, eu quebrado, ele tinha feito 36 mil, agora ele fez 500 mil. Por que ele não me ajuda? É sacanagem demais. E nisso eu tinha parado de conversar com ele já tinha voltado pra minha cidade, tinha afastado. Ele voltou também, ele voltou em dezembro pra nossa cidade. Só que a gente já tinha se afastado e tal, não conversava mais com ele, porque pra mim o cara foi muito cuzão. Tinha sacaneado muito comigo. E eu chamei ele, velho, tô muito feliz por você, parabéns pelos seus resultados, mas eu fiquei muito chateado de você não ter me ajudado. Porque um dia eu te ajudei, te ensinei tudo que eu sabia, e hoje você não tá me ajudando. Mas espero que você seja feliz e tudo dê certo. E eu na merda, com, pô, R$1.000 no bolso. Mas, tipo assim, mesmo assim você reconheceu e tal. Pô, fiquei feliz porque o cara cresceu comigo e tava fazendo grana. Então eu fiquei feliz, fiquei contente. Engoliu o ego, né? Eu engoli o ego, falei, não, vou Muito dar parabéns top. porque o cara, o que ele fez é foda. Cara, mais um parênteses. Olha pra você ver, todo mundo aqui, o editor, a patroa, o sócio, o técnico, cara, todo mundo tá retido, a galera também. Porra, que história maluca, hein, mano? Isso aí dá um filme. É foda, velho. Isso dá um filme, velho. Eu vou fazer um filme meu um dia ainda. Pô, dá, mano. Porque você é bom contando história. Porque sua história é boa, mas se você não soubesse contar, você ia direto ao ponto. Eu fiz isso, assim, pá. Não tem emoção, né? Não tem emoção. Isso é muitos anos aprendendo a escrever copy. Não é? Não, quando você fizer copy com seu rosto aí, cara, a retenção vai ficar alta. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas afinal, o que aconteceu com o... Eu tô muito curioso. O que aconteceu com o cuzão? O que aconteceu com o seu primo e o que aconteceu com você? Então, o cuzão falou assim... O cuzão falou até bravo, o cuzão falou assim comigo, não, velho, tal, me desculpa. Ele me pediu desculpa, falou, cara, aquela época eu também, você sabe que eu também tava com pouco dinheiro, ele também realmente tava. Eu vi naquela oportunidade, eu falei, velho, se eu passo pra eles e eu paro de fazer, eu vou e me fodo. E essa era a minha oportunidade de fazer grana. Então eu tinha que pensar ou em mim ou pensar em vocês. E eu entendi o lado dele, porque realmente você não sabe nada do mercado, você acerta ali. Ainda mais o cara que veio do zero, assim, às vezes é a única chance que ele tem. Você acerta sem saber o que tá fazendo e dá tipo, certo. Dá pra julgar, mas dá pra compreender também. E quando ele me falou isso, eu falei, realmente, faz sentido. Ele falou assim, vou te ajudar. Vou falar tudo que eu sei, tudo que eu fiz, vou te passar minha VSL e tal, pra você modelar, não sei o que, vou te explicar como é que faz. Aí o cara nesse momento me ajudou muito. Nesse momento eu vi que, porra, eu sabia que eu podia confiar nele ainda. Então ele virou um ex-cuzão. Virou um ex-cuzão. Aí ele me ensinou tudo, passou como que ele escalava, como que ele subia a oferta, como que ele escrevia. Beleza, vamos escrever. Chamei meu primo entrou de sócio comigo, porque eu não tinha dinheiro, que eu falei, velho, confia em mim que eu vou fazer acontecer. Entra com seus 50 mil e eu entro com a cabeça. E ele falou, beleza, eu confio em você, vamos pra cima. Então nisso eu tinha muito medo. Muito medo de perder os 50 mil do meu primo, que ele, o cara foi mecânico, o cara veio do zero, ele veio do lixo. Então 50 mil, cara, se parar pra pensar, é muita grana. A gente vai perdendo a noção com o tempo, mas 50 mil é muita grana. Muita grana. É muita grana. E o cara que veio do zero, ganhava R$1.000 por mês, tá com 50 mil na conta, o medo que eu tinha de fracassar com meu primo, de fracassar com meus pais novamente. Porque eu tinha vergonha de olhar na cara dos meus pais. Minha mãe saía com as amigas perguntavam, e aí, o que seu filho tá fazendo? Minha filha tá fazendo medicina e minha mãe não sabia o que responder. Então, tipo assim, eu era um fracasso, minha mãe. Meu filho não quis fazer faculdade. E na cabeça de muitos, não fazer faculdade, você é um fracassado. Mano, isso é muito louco, porque parece que a história... Cara, o sucesso ele deixa raças e deixa padrões, não tem como falar que não tem, porque comigo foi a mesma coisa, só que no caso eu já tinha tido o resultado, eu já tava milionário, mas eu ainda senti que era um pouco assim, tipo, minha mãe ia lá nas festas de família, e aí, fulano de tal tá fazendo medicina, aí eu encontrava a galera da escola, fulano tá fazendo economia, assim, sei lá, a Clara tá fazendo economia, a Beatriz tá fazendo direito, o Lucas tá fazendo psicologia, o Rodolfo tá fazendo administração, e você, André, o que você tá fazendo? Aí eu chegava e falava, tô fazendo 1 milhão por mês. E eu, que não tava fazendo nada. Então, era difícil, mano, porque era muita gente, tipo assim, cara, meio que torcendo pra você não dar certo. Exatamente. Tipo, indo contra você. Isso é muito foda de lidar. E foi muito difícil ter o apoio dos meus pais. Eu tive que mostrar que era possível. Falei, porra, vou ficar rico agora, pai, confia em mim. Confiou e eu quebrei.
Então eu abandonei faculdade, eu abandonei um trabalho, uma empresa que podia ser minha e falei, vou fazer acontecer, e eu não tava fazendo acontecer. Então eu falei, eu tô aqui mais um ano, são quase 2 anos de mercado, eu tô na merda, minha mãe tem vergonha de mim pras amigas, porque ela não sabe o que responder pras amigas, eu sou uma vergonha hoje. Então a minha chance é essa, eu tenho que fazer acontecer. Só que eu não posso fracassar com meus pais, eu não posso fracassar com meu primo, porque ele vai entrar com a grana, ele vai me ajudar muito nessa. E nessa época eu juntei, na época não era meu sócio, meu atual sócio não era meu sócio, a gente era amigo, a gente se uniu e falou, cara, vamos escrever uma oferta junto. Vamos, tal, pegamos a oferta esse cuzão, né, esse cuzão que passa pra gente, falou, modela e tal, faz assim, modelamos e tal, e fomos subir. No que a gente sobe, não vende. Foram vários dias escrevendo e tal, passou uma semana, joga pra edição, investe em edição, 50 mil reais ali em jogo do meu primo, sobe, não vende. Não sai uma venda, a gente fala, e aí, velho, acho que não deu bom. Fudeu. Eu já comecei a pensar, cara, e se eu for juntar uma grana, for pros Estados Unidos, trabalhar de pedreiro lá, voltar com dinheiro pra reinvestir no negócio, será que vale a pena? Eu fico uns 6 meses lá, 1 ano. Então a parada que você falou pra mim zoando que era pedreiro não era 100% mentira, você cogitou. Eu cogitei, cara, ir pra fora, trabalhar como carpinteiro, algo assim, pra juntar um dinheiro e voltar. Comecei a pensar muito nisso. Eu ia... Velho, a sensação era sinistra. Eu não queria fazer nada. Eu não ia na academia, eu não comia direito, eu só comia a tela do PC. Era computador o dia todo, tem que escrever, tem que fazer uma coisa acontecer. Em reunião, em call, o dia todo com a galera. O que a gente faz, nada dá certo. E nisso passa semana, nada dá certo. Aí até que veio... passou um tempo, veio o carnaval. E aí a gente ficou na casa com esse ex-cuzão, que a gente já tinha se reconciliado, ficamos junto com ele. Trocamos muita ideia, ele passou algumas visões, mas nada que, tipo assim, fosse ajudar a gente a escrever mesmo. Aí no que a gente voltou da viagem, eu falei, velho, eu tenho que fazer acontecer, eu preciso escrever isso aqui. Um dia que, tipo assim, tava muito eufórico, muito com Isso estava em qual mês? Isso já era mais ou menos... Fevereiro? Era março. Era tipo dia 1º de março. Cara, março, você entrou na mentoria em junho. Eu tô torcendo, porque a história tá muito boa. Se você chegar e falar, pô, depois da mentoria que o jogo virou com força e imagino que vai ser nessa pegada. Incrível, vai ser a né? melhor prova social da história. Não tem faturamento de 20 milhões no mês que a gente tem aí que compara com isso, porque você tá construindo toda uma narrativa. Caralho. Então, aí veio março, eu cheguei, a gente chegou de viagem do carnaval, a gente viajou no carnaval, eu viajei no carnaval sem dinheiro, velho. O que eu fiz na época, cara? Eu vendi uma mentoria de drop. Uma pessoa falou, velho, você tem resultado com drop? Tenho. Eu sabia fazer, eu só não fazia mais. Eu ajudei meu primo. Quanto você chegou a faturar com drop? Com drop eu faturei uns 3 milhões, 2, 3 milhões. E quanto ficou no bolso? Só que de lucro, nada, né? Zerou o caixa. Então pra você ver, quem tá querendo fazer drop, não faça drop. Se não compensa, vai por mim, não compensa. Não é que é ruim. Ensina coisa pra caramba. Dá pra ganhar uma graninha. O drop foi uma escola pra mim, velho. Eu não arrependo de ter feito, me ensinou muita coisa. Mas não é o mais escalável. Ele blindou minha mente. Tanto que eu te falei, por fazer drop e começar a empreender, eu comecei a ler muitos livros. Eu comecei a ler... Foi o livro que mudou minha vida, Quem Pensa Enriquece. Nessa época eu vi também aquele documentário lá, como é que chama? O Segredo. Falei, caralho, é isso, vou ficar rico. E aí eu comecei a ler esse livro, Quem Pensa Enriquece, tal, as coisas vão dar tudo certo, só que nada dava certo na minha vida, tudo dava dando errado. Era merda atrás de merda. E aí, chegamos no carnaval, falei, eu preciso blindar minha mente tá corroída, eu não aguento mais. Eu preciso blindar minha mente aqui. Comecei a ler um livro. E Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se você já leu, talvez muita gente já leu esse livro. Eu nunca tinha lido ele. Eu peguei e vou ler. Eu li, tipo assim, umas 50 páginas. Quando chegou na página que eu precisava ler pra blindar minha mente, falei, pronto. E o que tinha lá nessa página? Tinha a seguinte mensagem. A pobreza é eterna. Estar quebrado é temporário. Caraca. Quando eu li isso, eu falei, esquece. Eu vou ficar muito rico. Pegou o código? Pegou o código. Quando eu li isso, eu falei, não, esquece. É temporário que eu tô passando. Eu vou passar por cima disso, eu vou mostrar que é possível. E aí, numa dessas, passou uns dias, eu falei, vou começar a escrever. Peguei Como é que é a frase de novo? A pobreza é eterna, estar quebrado é temporário. A pobreza tá na mente. Caraca, entendeu? E aí eu cheguei, falei, vou escrever essa oferta, vou começar a escrever. Eu peguei, velho, botei a oferta que esse meu amigo passou do lado e falei, eu vou escrever 10 vezes melhor que essa aqui. Cara, eu comecei a escrever, as palavras surgiram na minha mente. Parece que não era eu que tava escrevendo, vinham na minha mente. Eu não parava. Escrevendo. Renda extra ainda? Renda extra. Peguei a oferta, coloquei do lado, fui escrevendo. Não parava de escrever. Tudo fluiu. As coisas só aconteceram. Parece que as mensagens vinham na minha cabeça. Por quê? Tanto tempo de mercado, só que tanto tempo com a mentalidade tão fugida de eu sou um merda, nada dá certo, que no momento que eu li aquela frase do livro, eu falei, beleza, é isso? Vou fazer dar certo? Minha mentalidade mudou. Eu comecei a escrever aquilo com um trem de... com uma coisa na cabeça de, é isso, o jogo é esse, vai dar certo, eu sou foda, vou fazer acontecer. Quando eu terminei de escrever, eu falei, essa BSL vai mudar minha vida.
Eu vou sair do lixo, eu vou mostrar pros meus pais que eu sou foda, eu vou mostrar pros amigos dos meus pais que eu sou alguém, eu vou mostrar pras pessoas que eu tenho no meu meio que eu sou alguém, eu vou quebrar a cara de muita pessoa. Eu vou mostrar que é possível, vou mostrar que você pode ser um lixo um dia, quebrado um dia e no outro um rico. Então, peguei aquela oferta, mandei pro meu atual sócio, que na época era só amigo, a gente escreveu junto, testava a oferta junto. Falei, velho, pega isso aí e melhora o que você conseguir. Ele veio por cima melhorando, então a oferta ficou perfeita. E nessa época, meu atual sócio também não tava com muita grana. Ele tava até sem BM na época, eu tinha uma BM. E a BM na época era cara, que a gente entendeu que pra funcionar tem que comprar BM cara. BM que já tem muito gasto, e era BM de 3 mil reais, 2 mil reais. Meu primo, com 50 mil, investiu em mim. Falou, velho, vou investir, mas ó, eu não aguento segurar por muito tempo. Se tomar 10 mil de prejuízo, que eu vou ter que abandonar. Então já comecei a ficar com muito medo. Se ele me abandona aqui, fudeu, não tem mais nada pra fazer, minha vida acabou, eu vou ter que trabalhar com meu pai, eu vou ter que ir pra fora virar carpinteiro mesmo. Essa é a opção. Era 8 ou 80, né? É tudo ou nada. Um tiro, como é que é? Um tiro, uma oportunidade? One shot, um tiro, uma oportunidade. Eminem. É isso mesmo. Era um tiro, uma oportunidade. Então eu escrevi aquilo lá e falei, não, essa vai mudar nossas vidas. Quem fez os criativos, eu nem sabia fazer criativo, eu era ruim nisso mesmo, eu era ruim. Meu atual sócio pegou, por isso eu até gosto de indicar, velho. Se quer começa com um cara que você confia, um cara que é bom em outra coisa, porque você faz uma, ele faz a outra. Pra dividir as tarefas. Essa união dá certo. Se você dá, não é dividir só lucro, é problema também. É problema e às vezes a pessoa pensa, eu lucro X, mas eu poderia lucrar isso sozinho, não lucra. Você divide energia, você divide força de vontade, entendeu? O que compensa mais? 100% de... Zero? 200... Não. Até negócio escalado mesmo. Compensa mais 100% de 300 mil, que você tá ganhando 300, ou você ganhar ali 75% de 1 milhão, por exemplo. Ou 50% de 1 milhão. Vale a pena. O importante é entrar mais o pataco no bolso. Exatamente. E o processo ficar mais ajustado. Então meu sócio escreveu os criativos perfeitos. Falei, beleza. Ele era muito bom nos criativos, ele escreveu, fez, editou. Eu falei, beleza, vou subir, vai dar tudo certo. É essa. No que eu subo a oferta, no primeiro dia, eu subi 10 criativos, do jeito que o ex-cusão me ajudou, sobe assim, subi 10 criativos, no que eu acordo, por volta das 8 horas, 0 vendas. Então já falei, beleza, eu vim até aqui e tá tudo dando errado de novo. Eu acho que é realmente um sinal pra eu não sou pra esse jogo, o negócio meu, eu acho que a vida quer que eu vá trabalhar com meus pais ou vá pra outro mundo, isso aqui não é pra mim. Aquela sensação disso aqui não é pra mim. Que hoje eu nem acredito nisso, isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra todo mundo. E quando que começou a dar bom? Nesse mesmo dia que eu subi, velho, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, nada de venda. Falei, beleza, vou descansar, vou parar de olhar, daqui a pouco eu olho. 10h30, prim, barulhinho da venda, sai uma venda. Um criativo vende um, chega tipo assim, 10h35, um outro criativo vende um. Opa, a oferta vende. Deu tipo assim, 11 horas, o mesmo criativo vendeu mais um, vendeu dois. Um criativo vendeu dois, o outro um. Aí tipo, passou mais 20 minutos, o outro criativo tinha vendido um, vendeu mais um. Vendeu 2. Aí passou mais umas meia hora, o outro criativo que tinha vendido 2 já, vendeu mais um, vendeu 3. Meu final do dia de 10 criativos, no final do dia eu investi tipo assim, R$1.000, voltou 800. Então já fiquei, nossa, prejuízo de novo, mais um dia de prejuízo, meu Deus, o que eu faço? Invisto nisso ou desisto, o que eu faço? Eu acho que não vai dar bom, tomei prejuízo. Nisso esse ex-cusão falou comigo, chamando o cara de ex-cusão, né? Sacanagem. Nisso esse ex-cusão falou comigo, não, velho, pega pra amanhã esses 2 criativos, joga não sei quantas campanhas de R$1.000, vai dar tudo certo. E aí falei, beleza, vou jogar 10 campanhas de R$1.000, é tudo ou nada. Eu não vou gastar, a gente sabe que não gasta 10 mil, né? Joga 10 campanhas de 1.000, mas geralmente você vai e gasta o quê? Uns 1.000, né? Na primeira manutenção, tal. Não, uns 500 na primeira manutenção, 700, 800. Subi, beleza, vamos dormir que amanhã é outro dia. Fui dormir com aquela ansiedade, dormi tarde, 1 hora da manhã, quase 2 da manhã, com aquela ansiedade no peito, bora dormir. Acordei no SUS, que quando você tá muito ansioso, você acorda, acordei 6 horas da manhã, 0 vendas. E já tinha gastado, tipo assim, uns 200, 300 reais, 0 vendas. Eu olhei e falei, eu acho que esse é meu ponto final. Eu vou deixar rolar aqui pra ver daqui a pouco, mas acho que esse é meu ponto final. Porque o meu amigo falou assim, a manutenção você faz quando gastar X. Tinha gastado, tipo assim, metade desse X. Então eu olhei e falei, vou segurar, mas se eu assustar vai gastar, tipo assim, quase R$1.000, não vai sair nenhuma venda. Ou eu tomo 1.000 de preju hoje, tomo mais um preju pro caixa do meu primo, ou eu tenho a sorte disso aqui sair pelo menos empatado, beleza, vamos parar aqui, destrói a sociedade, cada um pro seu canto, vou trabalhar. E beleza, fui dormir. Acordei 6 horas, falei, vou acordar daqui 2 horas, eu vou dormir. Fui dormir pra esquecer, acordei 8 horas. No que eu acordo 8 horas, tinha investido, tipo assim, 800, voltado 800. Nisso porque algumas campanhas não tinham vendido, aí eu mandei pra esse meu amigo, por que eu faço aqui, como é que eu escalo e tal. E só que tinham campanhas que tinham vendido 2, outras 3, outras 2. Aí ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai escalar essa campanha. Aí eu falei, beleza, o que eu faço? Ele joga pra X.
Aí do nada, meu investimento é dobrar. Eu falei, pô, tá empatado, eu vou escalar empatado? O que eu vou fazer aqui? Eu tô perdendo, não posso perder dinheiro. Não posso perder isso aqui. Falei com meu primo, ó, confia em mim, que eu vou fazer dar certo. Se não der certo, eu vou te pagar esse dinheiro. Confia em mim. Eu só fui, cara. Comecei a escalar. Quando eu assustei, eram 10 horas, tinha investido, tipo, 2 mil, voltado 4.500, quase 5 mil. Aí eu falei, beleza. Isso em março. Isso em março. Tipo, março de 2023. Dia 15 de março, eu lembro o dia exato. Boa. Dia 15 de março de 2023. Mano, meu jogo virou exatamente em março, de 22 também. Aí, acho que é o mês mágico. É o mês mágico. Exatamente dia 15 de março de 2023, cara. Que foi quando... foi quando eu vi que beleza. Tá bom. Só que eu não quis criar expectativa, eu não quis falar, pô, isso aqui tá foda, é isso, porque eu já tinha criado tanta expectativa na vida de agora, esse é meu momento, e dava errado, que eu não queria mais fazer isso. Tanto que eu nem falei com meus pais o que estava acontecendo, porque eu não queria dar falsa esperança, porque, igual eu te falei, eu fui uma decepção por muito tempo. Eu decepcionei eles por muito tempo, então eu tinha muito medo, esse medo de decepcionar eles de novo. Foi difícil fazer eles confiarem em mim, com muito custo eles confiaram. Então eu vivia num medo gigante de decepcionar minha mãe e meu pai mais uma vez. Eu não aguentava olhar pra cara da minha mãe e não sabia o que responder. E aí, o que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo? Quanto tá lucrando? Eu, não, pai, vai dar certo, calma. Era sempre isso. Fingia de égua, né? Fingia de égua. Aí nesse dia, tinha investido 2 mil, botado 4.500, eu comecei a ver. Não, o negócio vai... Isso eram 11 horas. Já tava faturando ali uns 4, 5K por dia. Exatamente. Isso 11 horas no primeiro dia. Eita. Aí quando eu assustei, isso 11 horas, 10 mil, 11 horas mais ou menos. Quando eu assustei, tá chegando na hora do almoço, meio-dia. Cara, simplesmente em brasa. Em brasa. Como eu dobrei muita campanha, do nada tava investindo quase 5 mil, 4 mil, tinha voltado tipo assim, 5 mil voltado uns 12 já. Então, um dia anterior, eu tinha R$1.000 no bolso, eu tava quebrado, eu tava na merda, e no dia seguinte eu tava meio-dia lucrando quase 7K. O que eu fiz? Eu sempre tive um sonho de notificação de venda, de botar do meu lado aqui, plim, apitar, sabe? Eu nunca tinha vivido isso. E eu queria muita dopamina, né? Muita dopamina, cara. A sensação de tá dando tudo certo, é tudo top. Eu desci pra almoçar em casa, meus pais e tal. Tava eu e minha mãe nesse dia. Coloquei o celular na mesa, liguei a notificação, porque embrasou. Falei, vou colocar esse trem aqui. Coloquei, do nada. Prim. Passa 10 segundos. Prim. Aí passa 1 minuto, vem uma sequência de prim, tipo umas 4 de uma vez. Aí você falou, fudeu, deu bom. Aí minha mãe, que isso? O que tá acontecendo? Aí eu falei, não, mãe, eu vou fazer acontecer. Eu te prometo. Só te falo isso. Só quis te mostrar esse barulho pra você ver. É dinheiro, mas vai dar certo. Confia em mim. Eu não quis falar que tava dando certo. Que no primeiro dia tava bom. Que eu já tava lucrando 7 mil meio-dia. Não quis falar isso. Porque eu tinha muito medo de no dia seguinte ser uma merda, entendeu? E aí o dia foi passando. Quando deu 6 horas da noite, a gente tinha investido R$10.000 e voltado R$25.000. Ou seja... 2 dias atrás eu tava com a mente a milhão, falando que merda, nada dá certo, eu vou desistir, eu vou virar carpinteiro, eu vou pros Estados Unidos, eu vou trabalhar com meus pais, eu vou fazer faculdade, alguma coisa eu tinha que tomar decisão. Mas eu sabia que esse mercado não era mais pra mim, eu tinha isso em mente, não é mais pra mim, mas simplesmente em um dia, depois de 1 ano de quebrado, em um dia eu lucrei R$15.000. Caraca. Então nesse dia eu falei, Você lembra o dia exato? Dia 15 de março. Esse dia que você fechou com 15 mil de lucro. 15 mil de lucro, investindo 10. Eu poderia ter investido mais. Então 10 pra voltar 25? 10 pra voltar 25. Caraca. Nesse dia eu poderia ter investido mais, mas meu primo falou, não, vamos dar uma segurada, porque eu não sei como é que vai funcionar isso aí, vai que amanhã dá ruim, vai que a gente fica sem dinheiro pra investir nos próximos dias. Eu falei, não, beleza então. Caraca, isso é bizarro, mano. Do nada você tava lucrando 7,5 por dia, tipo, tirando a parte ali do seu primo, 7,5 de lucro. Exatamente. Aí veio o dia seguinte, eu já fui dormir com medo e orando, por favor, que continue, que não pare. Que esse seja o meu boom, que essa seja a minha explosão. Eu precisava disso, eu tinha um desejo disso. Veio o dia seguinte e mais um dia que deu bom. Nesse outro dia a gente investiu, tipo assim, 10 voltou 20, lucrou 10 mil. Só que aí você vem e fala pra um cara que trabalha o mês todo, ou que estuda na faculdade, com muito custo, tira R$1.000 por mês, ou vê o pai que trabalha muito, tira R$4.000 no mês. Aí eu chego e falo que eu lucrei R$10.000 no dia. O que você pensa? Mentira, isso não existe. Então, às vezes as pessoas têm muita essa ilusão de, não, esse mercado não funciona, lucrar R$10.000 no dia é mentira, mas não é, cara. É um mercado assustador. Quando eu vi aquilo ali, eu assustei. Eu falei, não, isso aqui é mentira. Parece até um sonho. Então, dia vai, dia vem, e eu sempre com muito medo. Não falei nada com meus pais, calado, com muito medo de o dia seguinte dar errado, dar ruim depois. Então, eu não queria falar, eu fiquei calado. Passou uma semana de dias bons, continuamos naquela sequência de lucrando 10 mil no dia, 10 mil no dia, 15 mil, 7 mil, 8 mil. Realizando um sonho, que pra mim era um sonho, que
Realmente, naquele momento eu pude ir na academia, eu pude comer bem, eu pude ter um momento com meus pais que eu não aguentava nem ficar perto dos meus pais. Pela pressão do ambiente, de decepção. Eu sou decepção. Sempre pensando isso, sou decepção, eu tô fudido. Então eu não queria ficar nem perto dos meus pais, cara. Eu ficava longe, eu não via meus pais, eu trabalhava o dia todo ali no computador. Não via, eles chegavam, eu falava que tava dormindo, ia dormir. E eu evitava contato. Porque eu não conseguia me olhar no espelho, tipo isso, entendeu? Eu não conseguia me ver no espelho. Eu olhava pra mim e eu via um cara fracassado. Eu não queria ter essa imagem de mim. Porque depois de uma semana de dias bons, sequência ali de praticamente uma semana, sei lá, mais de 50 mil reais de lucro, veio a semana seguinte, que foi uma semana de 3 dias mais ou menos consecutivos. Isso, igual eu te falei, a gente começou dia 15. Veio mais ou menos ali dia 22, até o dia 15 a gente tinha lucrado, tipo, até o dia 22 a gente tinha lucrado uns 70 mil. Eu lembro mais ou menos isso aí. Então, ou seja, um mês atrás eu tinha 0 mil reais no bolso. Agora você tava com 35. Eu tava na divisão, tava com 35, mas a minha empresa tava com 70. Ou seja, eu fui do lixo iniciando ao luxo novamente. Então já comecei a viver uma vida melhor. Eu posso ser feliz, eu posso sair, eu posso andar aqui, eu não sou mais um merda e tal. Aquela sensação de eu sou foda. Olha a oferta que eu escrevi. O jogo virando, né? O jogo tá virando, olha a oferta que eu escrevi, cara. Aquela dopamina gigante no seu corpo de eu sou o cara. E abril, como é que foi? Tipo assim, você conseguiu manter, aumentou ou diminuiu? Mas aí que veio no final de março, deu dia 22, 23, veio uma sequência de dias ruins. Aí eu falei, fudeu, acho que acabou o time dela, me fudi, é isso, acabou, fiz 70 mil, pronto, é o dinheiro que eu tenho, e o que eu faço agora? Eu consigo fazer de novo? Só que era aquela coisa, não ter que ser mais criativos. Então eu fui lá, testamos mais criativos, e subimos, e voltou a escalar. Então a gente finalizou o mês de março, com muito custo ali, com muito trabalho, com 150 mil reais de lucro. Ou seja, há um mês, eu era a mesma pessoa ainda, eu era o mesmo você conseguiu voltar a escalar no final de março, então? Eu consegui, ficou uns 3 dias ruins, só que do nada o TC Criativo deu bom, voltei a escalar, lucramos 150 mil reais ainda. Então eu ainda era o mesmo eu era a mesma pessoa de um mês atrás. Mas agora com 75 mil na conta. Eu era um eu mais vivo, tá ligado? Eu conseguia viver, eu me sentia feliz. Finalmente mais confiante. Eu sou foda, eu tenho essa confiança pra fazer isso, eu vou fazer de novo. E nisso aí meu primo, a gente tinha combinado, na hora que a gente acertar uma, vamos separar, porque a gente sabe que cada um consegue fazer igual. E é isso, e bora pra cima. Quando chegou o final, a gente falou, beleza, já vamos separar? Vamos, cada um faz o seu. A gente sabia que dava pra fazer. Separamos. Aí veio o mês de abril. Eu falei, tudo ou nada, essa é a minha chance de botar mais de 100 mil reais no bolso. Eu juntei 75 na divisão com meu primo, e veio esse mês de abril, e eu peguei uma sequência, cara, de 15 dias magníficos, que foram o meu lucro. 15 dias que eu, tipo assim, lucrei mais de 100 mil em 15 dias, sozinho. Caraca. Isso sozinho. Já tava sem sócio? Sem sócio já. Então, em 15 dias, eu lucrei mais ou menos 125 mil, 130. Então, finalizei o mês de abril com 200 mil reais no bolso. Ou seja, 2 meses antes, eu era quebrado, eu não tinha dinheiro, eu era um merda, eu era um bosta, eu não conseguia viver. E 2 meses depois, eu tinha 200 mil no bolso. Foi quando eu olhei pra trás e falei, porra, se há um ano atrás eu soubesse que eu teria construído isso, que eu teria feito isso acontecer, eu teria sido uma pessoa mais calma, eu teria sido uma pessoa mais feliz. Eu não teria deixado de sair com meus pais, de viver com meus pais, de dar um abraço à minha mãe, de falar que te amo, de viver momentos em família. Eu não teria... querendo ou não, a vida tá passando, a vida tava passando, eu tava perdendo meu tempo de vida ali. A vida é uma e eu tava perdendo um ano dela. Então eu falei, nossa, eu poderia ter ido na academia se eu soubesse isso acontecer, eu poderia ter feito uma dieta, eu poderia ter vivido a minha vida, eu poderia ter ido numa festa, que eu não queria sair, cara, eu só ficava dentro de casa. Não queria fazer nada, não queria viver, não tinha relação com ninguém, ficava afastado de todo mundo, não queria conversar com amigos. Eu peguei no meu mundo só eu, falando, eu vou fazer acontecer. Eu tinha que fazer acontecer, era tudo ou nada. E eu lembro exatamente, nesse final de abril, quando eu olhei na minha conta, 200 mil, minha mãe estava trabalhando, eu mandei um áudio para ela de 3 minutos, agradecendo por tudo. Mãe, muito obrigado por um dia você ter confiado em mim quando eu te pedi confiança. Muito obrigado por, mesmo na merda, você ter me deixado continuar nisso aqui. Acreditou que eu ia fazer acontecer, você acreditou em mim, você viu o futuro em mim. Então eu te agradeço por tudo isso. Eu te agradeço por me apoiar, por não desistir de mim, por não me obrigar a voltar a fazer uma faculdade ou algo do tipo, e me motivar a continuar. Porque muitas vezes, mesmo com medo, ela fala, não, continua, uma hora vai, continua. Então, muito obrigado por isso. Hoje você não é mais vergonha para suas amigas, hoje você não é mais vergonha onde você for. Você pode falar, não, meu filho é empresário, ele venceu na vida. Que top. Porque quando você tem 200 mil no bolso, cara, não é igual quando você tem 20, 30. 200 mil é muita grana, e você começa a perceber isso quando você tem. Depois, com o tempo, você vai perdendo um pouco do valor, mas, cara, 200 mil é muita grana. Você vive muito bem, você mora num lugar bom. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Então eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, né? Eu tinha 21 anos. Antes, eu tinha 20 ainda. Eu tinha 200 mil no bolso, então eu me sentia uma pessoa totalmente mais feliz.
E depois disso eu entendi um pouco o jogo do infoproduto. Eu continuei mais uns meses, consegui Você lucrar. tava rodando no Brasil ou lá fora? Brasil ainda. Aí eu continuei mais uns meses, consegui lucrar 50, 100. Isso fui montando meu caixa. E aí quando chegou ali junho, que foi o mês que você entrou na mentoria, você já Se tinha eu não me engano, eu quanto? entrei em julho na mentoria. Foi julho? Até junho eu tinha feito o meu, só quando eu comecei a perceber que, velho, o Brasil tá foda. Tá muito difícil, sei que tem gente que consegue rodar, mas eu não consigo rodar. E nisso você já tava com quanto de caixa? Uns 300? Eu tava com quase meio milhão de reais. então já tava já cheio Tava da grana. bem, então tava, tipo assim, tava satisfeito, Pô, se eu beleza. soubesse, eu cobraria mais caro naquela época. Pô, sacanagem. Então eu já tava satisfeito, tipo assim, não, beleza e tal, mas o Brasil começou a dar muito ruim, velho. Então sempre voltava aquela sensação de e agora, velho? Sabe, era sempre aquele looping inconstante, de um mês bom, mês ruim, mês bom, dia ruim, dia bom, não aguento viver isso mais. Então chegou junho ali, a gente meio que não tava... Conseguiu escalar até o meio de junho ali, mais ou menos. Mais ou menos até o meio de junho ali. Conseguiu manter uma escala legal. Depois de junho, velho, nada dava bom mais. Nada dava bom, não conseguia subir mais nada, não conseguia fazer mais nada acontecer. Que foi quando... Aí eu fechei a mentoria com você, foi em agosto, lembrei agora. Não, foi julho, foi julho. Foi. Então beleza, porque veio julho... Que agosto eu fiz 2 vendas só. Foi tipo um mês que eu nem abri, assim. Porque veio julho, eu não conseguia... O Facebook não vendia mais e nisso surgiu a época do Kawaii, velho. Muita gente vendendo grana no Kawaii, rodando renda extra. Eu falei, velho, vamos rodar no Kawaii. Comecei a rodar no Kawaii, fiz grana no Kawaii. Depois o Kawaii parou de dar bom no meio de julho. Só que nessa época foi quando eu juntei com meu sócio. O que acontece? Eu fiz uma viagem, eu tô até esquecendo de falar isso, que é uma coisa importante. Depois de eu ter passado por tudo isso, visto minha mãe triste por mim, sendo uma decepção, minha mãe sempre teve um sonho de viajar pra Gramado. Era o sonho dela viajar pra Gramado. E eu via que, pô, eu quero realizar os sonhos da minha mãe. Assim como meu sonho era, sei lá, ser um cara grande, ser um cara de sucesso, o sonho da minha mãe era um sonho básico. Eu quero viajar pra Gramado, conhecer Gramado. Tem gente que vê as luzes de Gramado, sabe? A cidade é uma cidade muito bonita, uma cidade muito boa. Então quando chegou em junho, final de junho, eu já tava com a grana. Falei, quer saber? Eu vou realizar o sonho da minha mãe. Eu combinei com meu pai, vamos levar minha mãe e tal, vamos. Paguei a viagem inteira pra minha família, pros meus pais, minha mãe, minha irmã, minha namorada, levei todo mundo. A gente foi pra Gramado e naquele momento eu me senti realizado. Acho que o dinheiro não compra isso. O dinheiro paga a viagem, mas nem R$1 milhão paga a sensação que é de dar felicidade pra sua mãe, de ver sua mãe realizar um sonho. Então naquele momento eu me senti, tipo, vivo. Obrigado. Valeu a pena. Valeu a pena. Só tenho a agradecer. Essa época eu comecei a ficar muito grato por tudo. Então todos os dias eu agradecia a Deus, a tudo, a minha mãe, muito obrigado. Eu comecei a ver que ser grato era bom, valia a pena. Porque gratidão atrai coisas boas pra sua vida. Então eu comecei a ser uma pessoa muito grata. Levei minha mãe pra Gramado, vi ela realizar o sonho dela e isso não paga nada. Você poder realizar o sonho da sua mãe, você poder dar uma viagem pra sua mãe, que é uma viagem cara. Você poder deixar, não mãe, você quer comprar o quê? Compra o que você quiser. Eu tô pagando. Não tem sensação, não tem dinheiro que pague essa sensação. Verdade. Te garanto isso. Não tem dinheiro que pague a sensação de poder dar uma viagem pra sua mãe, de deixá-la feliz. Não tem dinheiro que paga isso. E nesse mês de Gramado eu não consegui trabalhar. A gente ficou mais ou menos uma semana lá. E na época era Kawaii, ainda não consegui trabalhar esse meio de julho, início de julho. Nisso ainda não tinha entrado na mentoria, né? Ainda não tinha entrado na mentoria, não conseguia trabalhar e Kawaii você precisa estar ali o dia todo. Então que eu cheguei, meu atual sócio, a gente era muito amigo, rodava muita coisa junto. Falei, velho, você consegue fazer uma coisa por mim? Roda pra mim esses dias, faz uma manutenção e tal. Eu vou te falar o que você tem que fazer, porque eu cuidava de tráfego, né? Ele era mais o cara da parte da copy. Então, ó, você me manda, eu te falo o que você tem que fazer. Porque eu ficava o dia todo na rua, não andava com computador. Ia sair, às vezes não tinha internet. Então ele começou a fazer pra mim. E, cara, em uma semana, mais ou menos uma semana e meia, ficou fazendo pra mim sem eu pagar nada. Eu só pedi e ele fez da melhor forma possível. Fez bem feito, fez perfeito. E eu sabia que ele era um cara bom de fazer criativo, era um cara bom de copy. E eu falei, velho, o que eu quero? Eu quero criar uma empresa que tenha constância. E nisso o Kawaii já estava começando a cair um pouco. Mas eu falei, eu quero criar algo grande. Eu quero juntar com esse meu parceiro, eu quero juntar essa sociedade. Vou chamar ele, vou oferecer ele. Não sei se ele vai aceitar, mas eu vou oferecer isso pra ele, porque pra mim é algo bom, é algo com visão de futuro. Cheguei pra ele, chamei na hora, ele falou, top, vamos fazer isso acontecer. Dei toda a ideia que eu queria, ó, vamos construir algo gigante, um império. E chegou agosto. Esse jovem que tá aqui? Esse jovem que tá aqui. Esse jovem aqui é o próximo, hein? É o próximo. Acabando aqui, a gente já vai gravar o episódio com ele, que vai ser o próximo depois do seu. E o legal, cara, é que como vocês são sócios, tipo, um complementa o outro. Então, você vai falar de uma parada, ele vai falar de outra, juntando os dois ali, ó, acabou. Exatamente. Cara, estoura. E foi... Por isso que eu acho... Eu não sei se eu entrei em julho ou agosto mesmo, mas eu acho que foi em agosto. Foi julho, eu tenho certeza. Então, beleza. Então, a gente juntou de sócio mais ou menos... Até olhar de curiosidade aqui enquanto você vai falando. Olha aí, quer que eu espero? Que eu acho que foi agosto. Foi julho? Então... Aí vai lá, foi abril. Eu acho que foi julho mesmo. Porque na hora que a gente foi juntar a sociedade, eu já falei, ó... Então é o seguinte...
Vamos pro mercado aqui, vamos rodar esse info nos Estados Unidos, velho. Tá muita gente falando bem disso aqui, vamos rodar um pouco melhor, vamos fazer isso aqui ser melhor. E aí a gente viu que você postava muito resultado, era um cara com resultado, era um cara bom. A gente viu que você tinha uns mentorados que faziam grana com os Estados Unidos já, se eu não me engano. Uhum. Então eu vi que era algo bom. Eu falei, mano, no Brasil a gente não tá conseguindo rodar, tudo que a gente sobe dá ruim, vamos testar lá fora? Eu acho que esse é o jogo, lá fora é bom. Caraca, mano, você entrou em abril, cara. Em abril? É. Sério? É. Nossa, 29 de abril de 2023. Eu acho que eu te chamei em abril, velho. Porque eu fui aplicar tudo que você me passou depois de julho, então. Não, pode ser, você aplicou depois, mas, cara, tá aqui, ó, abril, você entrou em abril na mentoria. Eu acho que talvez, então, eu comprei, a gente fez umas costas que eu não apliquei nada, eu continuei fazendo meu jogo. Uhum. Eu demorei a aplicar. Caraca, por isso que eu achava que era julho. Eu não julho. lembrava disso também, eu não sabia que era tão, assim, tão recente, tá ligado? Tão antigo. Por isso que eu jurava que era julho, velho, porque em julho eu comecei a aplicar o que você me passou. Que foi que eu acho que eu reassisti nossa cal. Falei, vamos estudar o que ele passou. Até hoje eu não apliquei. Não, e na época a mentoria, tipo assim, cara, era uma ou duas cal comigo e a cal gravada com Krau, que lembra disso? Eu lembro disso. a gente resistiu essa cal com o Krau, resistiu a cal que você fez com a gente. Foi resenha, não foi? Foi resenha. Aí foi em julho, eu falei, Diogo, vamos fazer isso acontecer. Chamei meu sócio, falei isso, vamos fazer nos Estados Unidos e bora. Então a gente começou a seguir tudo que você realmente tinha passado, que eu não tinha feito ainda. Por isso que eu tinha essa sensação de não, foi em julho, porque eu não lembrava de ter feito nada. 29, o Pix realizado. Foi 10 mil na época, não era nem 12, tá vendo? Cara, 29 de abril de 2023, às 10h27, e a galera reclamando segundos. que tá caro, olha o resultado que você trouxe pra gente. Pois né? Caralho, mano. E a gente começou a aplicar em julho, e a gente começou a aplicar nos Estados Unidos. Cara, juntamos sociedade, vai dar tudo certo, vamos fazer acontecer, esquece. Já somos grandes, tem uma mentoria do André aqui, vamos fazer. Só que a gente foi seguindo ali as coisas, o primeiro mês a gente falou, vamos juntar, vamos embora. Começa em agosto mesmo a sociedade. Que em julho a gente se uniu, abriu o CNPJ, em agosto a gente começou, escreve a oferta, vamos testar a oferta. Bum, não dá bom. Escreve a oferta, testar a oferta, não dá bom. Só que a gente foi entender uma coisa que a gente tinha até falado na época. Cara, pega a oferta que tá dando bom no Brasil e joga pros Estados Unidos. Isso funciona. Tipo, fazer o inverso, né? Porque o pessoal nessa época falava pegar assim, dos Estados Unidos, pega do ClickBank e joga pra cá. Aí eu falei assim, não, mano, por que você não testa o contrário? Porque não era o que eu tava fazendo. O que eu fazia nessa época e faço até hoje é escalar pra caramba no Brasil. Só que eu vejo que existem outros caminhos, porque os fundamentos são os mesmos. Exatamente. Na prática é sempre a mesma coisa. Fazer bons anúncios, converter público frio, é a mesma VSL, coisa. mesmo script. Até do Nutra pro infoproduto muda muita pouca coisa. Muda mais a estrutura ali de entrega do que, tipo assim, cara, o VSL. O VSL é a mesma coisa, anúncio é a mesma coisa, só vai mudar ali algumas coisas. E nisso veio, mais ou menos, então, a gente ficou agosto, setembro, nada bom. Aí quando você falou isso, a gente falou, vamos fazer acontecer? Vamos pegar uma oferta do Brasil muito escalada, vamos jogar para os Estados Unidos? A gente achou uma oferta, só que a gente não só jogou, a gente pegou, velho, e melhorou ela 10 vezes por cento. Vocês ainda rodam ela, não, né? Não, a gente não roda ela mais. Então dá pra falar o que era? Pra galera? Era disfunção erétil, mas a parada eu vou esconder porque a gente ainda tá fazendo alguns testes com ela hoje. Legal. Rodar ela em si a gente não roda, mas a gente roda esse mecanismo, entendeu? Entendi. Então a gente prefere deixar calado. Não, boa. Porque ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém sabe, mas já tá a pista aí, disfunção erétil. Foda, hein? Mas aí beleza. Nisso a gente pegou ela, melhorou ela 10 vezes e subimos no que a gente subiu, velho. Começou a dar bom. A gente viu que beleza, Estados Unidos é top. Só que igual eu te falei, a gente viu nossa sequência de inconstância. A gente não conseguia ter constância no mercado. Tinha meses ruins, meses bons, 2 meses seguidos ruins. A gente falava, velho, a gente precisa ter constância. A gente começou com essa oferta, ela começou a dar bom. Consegui lucrar uns 200 no mês, 250, 300 no mês. A gente lucrou bem durante uns 3 meses. Foi outubro, novembro e dezembro. Uma média de 200 a 300 por mês ali. Então, tipo assim, você entrou na mentoria, quando você começou a aplicar, em 3 meses, 600 mil de lucro. Praticamente quase 1 milhão, velho. Caraca, no final ali. de lucro? De lucro. Em quanto tempo? Em 3 meses. Caraca, headline top. Entrou na mentoria e depois de 3 meses lucrou 1 milhão. A gente conseguiu rodar ela. E cara, tipo assim, você, no caso, naquela época eu tinha uma mistura. Eu tinha gente que já tinha muita grana, que era o seu caso. Eu tinha caso do cara que tava no meio termo ali, que tinha uns 5 dígitos ali de caixa, mas não tava voando. O cara que já tinha um produto e tal. E o cara iniciantezão que deu all-in foi na loucura. E desses 3 públicos-alvos, né, que até hoje é a galera que a gente atende, um dos 3, teve muita gente com resultado. No seu caso, como você já sabia, o que a mentoria te ajudou, tipo, diretamente ali, que você falou, caralho, explodir de ganhar dinheiro? Foi qual parte específica? Copy, tráfego? Então, é isso que eu falo. Às vezes, você faz um investimento, você tem medo de investir, mas que no final vale a pena. Você pega um insightzinho, uma coisinha que você fala, que você aplica e dá certo. O que foi pra gente, a gente sabia fazer copy, sabia fazer tráfego, mas a gente não tinha pegado esse insight que era pegar uma oferta do Brasil e jogar pros Estados Unidos. Então, quando você passou essa coisa pra nós, passou essa ideia, falou, faz assim, 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 passou toda a visão de como fazer,
que a gente pegou pra fazer, foi exatamente igual você falou, faz que vai dar certo. Explodiu. Eu lembro também quando eu passei o manual da escala, lembra disso? Ah, eu lembro, o PDF. Eu segui bem ela. Esse aí até hoje eu gosto desse tipo de escala. Sério? Até hoje eu escalo bem nela. Caraca. É um dos que eu mais gosto de fazer. Esse manual é poderoso, Esse manual é poderoso. É o famoso... Só pra alguns, tem que deixar escondido, né? Tipo esses PDF aí, pô, emagrecimento, não sei o quê, 147. Esse aí não vendo nem por 5 mil. Não. Esse é bom. E aí a gente fez, e quando tava chegando mais ou menos no final de dezembro, que já tava começando a cair muito a performance. Não, me engano, eu falei que foi quase 1 milhão de lucro, foi realmente quase uns 600, porque teve imposto, teve depois chargeback, reembolso, que é normal, né? Foi entre 500 e 600. Só que... mas de lucro da operação direta, tipo, faturamento menos tráfego foi quase 1 milhão, então. Foi quase 1 milhão, quase 1 milhão. Só que aí pagando tudo ali e tal, depois... Aí veio final de dezembro e começou a dar, tipo... Tava caindo muita performance, a gente falou, beleza, vamos lá pro mais o loop eterno de... Vem bom, mês ruim, vamos pra mais um mês ruim de novo. E a gente sabia que foi o que começou a bater muita gente nessa questão de fazer PLR e tal, que era o quê? É infoproduto, né? É uma produção de VSL, geralmente a gente gastava bem, cara. Pra gente produzir nossa VSL. A gente gastava em média ali 5 mil reais, às vezes mais. Caralho, sério? E como a gente fazia, porque a gente fazia bem feito, a gente queria fazer superprodução com expert, que a gente sabia que a gente validou que seria, pra nós era a melhor forma de fazer. A gente fazia com expert, pagava expert, às vezes até expert gringo, cenário e tal, então ficava muito caro. A gente testava umas 5, 10 nessas no mês. Às vezes gastava 50 mil, 60 mil e nenhuma dava certo. Ou seja, era 60 mil de prejuízo testando a oferta assim. E a gente começou a ver que, velho, é difícil manter a constância aqui, porque às vezes a gente vai testar muita oferta e vai tomar muito prejuízo. Porque você testa pra fazer, testa pra testar, então às vezes você gasta pra testar, gasta pra fazer. Às vezes você gasta, sei lá, 5 mil reais pra fazer e mais 5 pra testar. E foi aí que você teve a sacada de tentar rodar encapsulado, né? Nutra, no caso. Foi aí que surgiu, tipo assim, que eu vi que pra mim hoje foi um mercado que realmente mudou minha vida, que hoje eu sei que é o que eu não quero sair mais. Porque a gente tinha muito essa ideia de eu quero constância, eu quero uma empresa boa, eu preciso disso, eu quero realmente ser constante, eu quero uma empresa, cara, eu quero uma empresa. E quando você vendia, tipo assim, nos infoprodutos mesmo, cara, qual gateway que você usava, você lembra? Como eu rodava na gringa era Hotmart, né? E no Brasil? No Brasil eu rodei muito... Vai cortar? Posso falar? Não, pode falar. Eu rodei muito na Perfect Pay, na QIFI. Entendi. Cara, são boas, mas tem uma aqui que se você for rodar no Brasil, alguma coisa, mentoria, ou até mesmo for rodar algum infoproduto aqui, ou produto físico, sei lá, cara, acho que dá bom demais. Eu te falei dela ou não? Um novo parceiro nosso aí. Não, não, acho que só dá um coloca aí na tela, produção. Se liga, olha que doideira. Tava falando com os caras, um dos donos é um grande amigo, tipo assim, que eu conheci desde a época do dropshipping. Ele falou, fala Andrezão, não sei o que e tal. Cara, faz uns testes, se der bom a gente combina uma parada ali e tal, não sei o que. Mano, hoje pra quem tá começando ali, quer escalar, cara, eu acho que é uma ótima ideia, porque os caras, eles não têm taxa fixa. Tipo assim, não é, clicou lá e tal, eles têm a taxa padrão deles, mas eles fazem uma coisa que, cara, é muito óbvio, mas que as plataformas não fazem, que é personalizar a taxa de acordo com o faturamento do cara. Você concorda que o cara que fatura 100 mil por mês não tem que ter a mesma taxa do que fatura 1 milhão e do que não fatura nada? Exatamente, concordo. Então, tipo, os caras já ajustam logo de cara de acordo com o seu faturamento uma taxa top. E outra, D2. Isso aí hoje... Geralmente você tem que estar muito... Nas outras plataformas, geralmente você tem que estar muito grande pra conseguir ter essa moral. Exato, exato, cara. E outra parada também é D2. Quem escala muito sabe que é importante fluxo de caixa. Então, às vezes, se o cara tem ali, o cara tem uma mentoria top, sabe escalar. Cara, o cara tá com 10 mil de caixa no total. Se ele gastar em 14 dias, ele consegue gastar no máximo ali uns 800 reais por dia. Então, ele tem que esperar 14 dias o dinheiro cair na conta. Agora, com o D2, vendeu, tipo, R$1.000 hoje, daqui a 2 dias esse dinheiro já tá na conta. Paga um pouquinho a mais de taxa, mas pelo menos o seu caixa não morre, entendeu? Então, cara, é uma plataforma top. Eu tô testando pessoalmente aqui para alguns projetos. Não é onde eu tô mais escalado, mas eu acho que é uma opção que vai fazer muito sentido pra galera testar. Pra você também, pô. Pra quem tá com seu faturamento dá pra conseguir uma taxa top, mano. Quem sabe, né? A gente volta pro Brasil ainda. Não, se você for um dia vender alguma coisa com sua cara, que você me falou que tá com uns projetos meio doidos assim e tal. Quem sabe, né? Faz com eles aí, com o pessoal da Triple Play. Então, cara... Você que tá vendo aí, o link vai estar na descrição para você criar sua conta, testar, ver se é boa mesmo, porque eu tô curtindo. Não sei se você vai curtir, acredito que sim, porque, se eu que preciso de várias funcionalidades, tô curtindo o resultado dela,
a tendência que tem é que você curta também, mas só testando para saber. Então o link tá aqui na descrição. O pessoal veio do Drop e tal, agora estão adaptando 100% para infoproduto também, para comportar os dois mercados. Os caras têm uma pontuação altíssima no Reclame Aqui também, então tipo, não dá tanto problema de chargeback e tal. Enfim, é top. Até então eu tô curtindo, e se eu tô curtindo e para mim faz sentido, eu vou estar recomendando para vocês. Então o link para vocês cadastrar tá aqui embaixo. Voltando. A nossa dor muito forte na época foi essa que eu te falei de produzir VSL. A gente produzia muito. Então o que a gente fez? A gente descobriu esse mercado de afiliado, a galera falou que a gente soube que tinha gente, tipo assim, investindo, sei lá, 20 voltando 50, sabe? 50 voltando 150. E a gente não tinha isso com o Info. Com o Info a gente investia, no final tava investindo 10 voltando 15, então lucrava 5K no dia, 4K no dia. É um valor muito alto, mas para aquela época, a gente já tava em outro nível, então a gente queria mais. E quando a gente soube de afiliado, na época a gente pensou, pra que eu vou fazer isso? Eu faço a minha oferta aqui, eu produzo a minha, não preciso disso. É de boa, eu mesmo produzo, eu mesmo faço, sabe? Só que surgiu muito essa época do afiliado. Quando a nossa tava começando a dar ruim, o que a gente fez? A gente combinou, velho, vamos fazer um teste, vamos pegar uma VSL de afiliado, vamos fazer um teste de subir e ver se dá bom. Porque tem a plataforma, né? Você chega lá, você afilia a VSL, você afilia o produto e testa. Em qual plataforma? Tem a BuyGoods, tem a Digistore. Hoje o que a gente mais usa é a Digistore. Mais que ClickBank? Mais ClickBank. A gente nunca usou ClickBank, sempre foi BuyGoods ou Digistore. Tem algum motivo específico? Não, foi só porque a gente teve conexão ali dentro e, sabe, conhecer gente legal. que usou. Então a gente se afiliou, na época a gente se afiliou na BuyGoods, se afiliou a um produto, falou, vamos testar. Cara, no que a gente subiu, testou criativo, de cara já deu resultado. O que a gente não vivia antes, porque a gente era acostumado a testar, demorar, dar bom, testar muitas coisas, só que é uma VSL já validada. Você ser afiliado, você já pega uma VSL que está produzida, super produzida, uma produção muito boa, ela já tem resultado, já é validada, então é só você pegar, subir criativo e escalar. Então, no que a gente subiu criativo, o teste já deu muito bom, já respondeu muito bem. E quando a gente jogou para escala, foi que a gente falou, beleza, esse é um mercado que a gente nunca mais vai sair. No primeiro dia, a gente investiu 25 mil e voltou 60 mil. Ou seja, a gente lucrou o quê? 35 mil no primeiro dia, velho. No primeiro dia de escala, investindo pouco. Que ROI é esse, sabe? É quase ROI 3. É difícil ter isso. Então a gente falou, é esse o mercado, vamos focar nisso aqui, nunca mais vamos parar. E depois a gente só deslanchou, véio. Foi o melhor mercado até hoje pra nós, é o que a gente consegue ter consenso nos últimos meses aí, porque a gente foi, final de dezembro, a gente foi testar ali, afiliado mesmo, já era quase fevereiro, porque a gente ficou insistindo um pouco ali na oferta ali, tentando, aí quando a gente descobriu de afiliado, foi no finalzinho de janeiro, quase fevereiro, que a gente falou, vamos subir pra ver, subimos de cara, já deu bom, já respondeu, a gente falou, beleza, esse é o mercado que a gente não vai sair mais, vamos continuar. E desde então continuou assim, sempre, a VSL tá começando a ficar ruim, não, sobe outra de afiliado. E continuamos nesse mercado e para nós é um mercado que a gente não quer sair mais. E hoje, não sei se eu posso falar, né? Se alguém. Pode, e hoje, pode. Quem quiser começar, o que eu indico é se começar como afiliado, porque dá para começar com baixo investimento como afiliado, você não tem que produzir VSL, você não gasta caro para isso. Às vezes o cara tem um caixa baixo que quero começar já direto, fazer um infoproduto, fazer, sei lá, sabe? Drop. Quanto que o cara precisa para começar nisso aí? Cara, sendo bem sincero, como afiliado, uns 5 a 10 mil. Uns 5 a 10 mil pra você começar, que você já consegue subir teste criativo. Tem métodos hoje que a gente gosta de fazer também, que a gente consegue subir métodos hoje mais barato, você investe pouco, você não precisa começar investindo R$1.000 por dia. Hoje a gente começa a investir no alto, às vezes sobe teste criativo com R$5.000 por dia. Só que a gente também tem métodos que a gente consegue subir teste criativo com R$300 por dia, R$500 por dia e dá bom, velho. Sabe por quê? Sabe quanto que é uma venda? O ticket médio geralmente é $120. Isso é basicamente R$600 a R$800 geralmente que fica. Então você faz uma venda, você ganha R$600. Aí você investe 500 e faz 2 vendas, volta 1.200. No primeiro dia você lucrou 700, investindo só 500. Aí você começa a escalar, vou investir 1.000. Aí sai, sei lá, 4 vendas de 800, 3.200, você já lucra, sei lá, 2.200, por exemplo. Então, às vezes, com pouco investimento, você consegue ter muito retorno porque o ticket é muito alto, sua comissão é muito alta. Então, nisso eu vi um mercado bom para quem quer começar. Meus amigos do ciclo, eu indico para todo mundo. Sempre tento ajudar eles a começar também, porque é um mercado que eu vejo que é um mar azul, cara. É muito escalável, né? É muito escalável e é um mar azul. No total, só com isso, você faturou quanto? Mais de 5 milhões. Foram Caraca. 5 milhões e meio, mais ou menos. E aí, total. juntando tudo, drop, infoproduto... Mais de 10 milhões. Se for contar drop ainda, mais de 10 milhões. É mais de 13, né? Porque a gente nem tinha contado com drop antes. Eu tava contando sem o drop, mais de 10 milhões. Porque o drop eu nem considero porque ele me deu lucro, tá ligado? Então, faturamento sem lucro não adianta, né? Não, bota fé. Tanto que hoje a gente foca mais em investimentos, porque tem gente que foca em fazer 500 mil no dia, mas às vezes lucra, sei lá... Pra fazer dashboard, 50, muita grana. Às vezes a gente prefere investir, sei lá, no dia ali 20 e volta 60, entendeu? Caraca, e isso lucra em 2024? Isso em 2024. A gente consegue absurdo. porque o ticket é muito alto, a gente tem estratégias. Qual que é o seu ticket médio hoje? Hoje essa média é R$800.
Caraca. Então a gente tem estratégias que a gente consegue investir pouco e voltar Mas no muito. caso hoje você é produtor ou afiliado? Hoje eu sou produtor. Mas por quê? Eu fiquei como afiliado por muito tempo. Eu juntei muita grana. A galera até fala que hoje, se quer começar como produtor, irmão, é bom você ter pelo menos 500 mil, 1 milhão no caixa. Porque você gasta pra começar, você investe mais pra vender. Quando você começou assim, você tinha quanto pra torrar? Tinha mais de 1 milha já quando a gente... já não, tava... como produtor? É. Não, mais de 1 milha pra já torrar. Tava Já tava bem, já tava na fita. Já tava bem na fita. Então a gente começou nisso recentemente como produtor. Por quê, cara? Igual eu te falei, a parada é produzir VSL e tal. A gente gostava disso por ser afiliado. Só que a gente começou a fazer... vamos tentar ser produtor, tentar produzir umas VSLs, porque a gente tem muito amigo no meio que roda um PLR, roda um info, quer começar na parada, às vezes começa e não consegue ter resultado. O que a gente tá fazendo hoje em dia? Estamos chamando uns amigos nossos, igual esse amigo que eu te falei que já foi mecânico, hoje ele segue rodando info, o cara segue fazendo grana. Ele chegou pra mim e falou, me ensina esse mercado seu há uns meses atrás. Então faz uns 2 meses que eu me tornei produtor e com a intenção de ajudar esses meus amigos. Porque e hoje quanto que gasta, tipo assim, pra ser produtor? Pra se tornar um produtor? Cara, de Nutra. Mais de 200 mil reais. Sério? Logo de cara? Logo de cara, pra você investir em... Sério? Eu achava que era menos, mano. Eu achava que era tipo uns 50. Não, tem produção de VSL, tem muita coisa, velho. Não é só você virar produtor. Você tem que comprar o produto, você compra... Como é que chama? Como é que chama? A label? Você compra a label do produto. White label? White label. Você tem que comprar isso. Você tem que já comprar um estoque, às vezes. Você paga de acordo com o que você vende, mas você já tem que ter um estoque inicial pra você começar a vender. Então você investe. É aquilo. Você investe, você vai ter que ter sua própria VSL, então você não sabe se vai dar bom. Só que como a gente vem de muito tempo de mercado, a gente falou, vamos começar, vamos virar produtor. Caraca, o pessoal aí se iludindo, achando que dá pra ser produtor de Nutra nos Estados Unidos, fazer milhões com 20 mil de caixa, 30 mil. Com 20 mil de caixa, esquece. Com menos de 200 mil, eu não indico começar a ser produtor, não, velho. Não, cara, se o cara tem 20, 30, ele é muito melhor investir em ser afiliado, ou então no tráfego direto padrão mesmo, seja no Brasil ou na Europa. Porque, cara, 200 mil, isso aí é só pro 1% dentro do 1% do marketing digital, não é qualquer um. A gente já começou com aquela, é um mercado diferente, pode ser difícil, mas vamos começar. Começamos, a primeira VSL que a gente já fez, a gente testou uma já, porque a gente já tinha essa certa noção, modelamos essa que eu te falei que era antiga, que a gente rodou na época, modelou ela, trouxe ela renovada com a ideia melhor, e liberamos até para avaliação para alguns amigos nossos do meio ali, 5 a 10 amigos, e estamos ajudando eles a escalar, porque a gente passa criativo, porque só precisa subir, passa criativo, estratégia de escala, estratégia de tráfego, o cara sobe e faz grana. Ele não paga para ter uma VSL, ele não paga VTub, quem paga é a gente, porque ele só se afilia, então o views cai pra gente, ele não paga nada, velho, ele só sobe e vende. Hoje em dia a gente tá ajudando os nossos amigos dessa forma. Alguns fazem criativo, outros... E o Cusão? O Cusão tá nessa aí também? Não, o Cusão aí que tá. Hoje ele é um grande amigo meu, até se ele estiver assistindo, Cusão, você é um grande amigo. Qual que é o nome dele? Agora não vou falar porque é foda. No off eu te falo depois. Fala inicial só. Não, ele sabe quem é. Se ele sabe quem é, então... Não, ele sabe quem é. Hoje a gente é muito amigo, só que eu não vou soltar isso, mas hoje a gente é muito amigo, o cara tá do meu lado, a gente se ajuda muito. Depois eu conto pra vocês, pessoal. E tanto R$500 no Pix, tanto que ele é um cara forte hoje também, tá nessa área aí, tá eu conheço ou não? Acho que você não conhece não, mas ele tá big no negócio. Ele hoje acabar de gravar aqui, você me conta. Não tá com a gente, tá no nosso meio, a gente se ajuda muito, hoje a gente troca muita ideia de oferta de VSL, de produto, sabe? Hoje ele não é um cara que tá como meu afiliado, porque ele já tá fazendo as coisas dele, mas meus amigos, por exemplo, esse primo meu que eu te falei que era mecânico, tá do meu lado hoje, outros amigos que saíram da faculdade, falaram, eu quero começar, tinham tipo assim, R$10 mil que juntou a vida toda pra começar, vamos começar que eu te ensino tudo. O cara começou com pouca grana e hoje tá lá, lucra todo dia, 4 mil, 3 mil, pra você pode ser que lucrar 3 mil no dia é muito ruim. Mas pra um cara que tava estudando... Que não tava fazendo nada, né? Que não tinha... Que tava talvez estudando pra ganhar daqui uns meses R$5 mil por mês, daqui uns anos, R$5 mil por mês, ele pode ganhar hoje R$5 grana mil pra por caramba, dia, mano. entendeu? E é muito grana. Depende do que você acha grana. Mas, eu pra mim, velho, R$5 mil por dia, eu também acho. Tô muito feliz, né? No mês já é mais ou menos 150. Já paga as contas. E aí, será que a galera tá feliz lucrando 150 mil no mês? Ou é melhor fazer faculdade? Entendeu? Pra refletir. Pra refletir, essa aí. Cara, show de bola. Tanta informação que eu tô até bugado aqui. Daqui a pouco vão expulsar a gente do estúdio. Ainda tem que gravar o do seu sócio aqui. Nós vamos liberar a afiliação pra eles aí. Eles não vão expulsar. Opa, boa, boa. E, cara, pra fechar, tipo assim... o que você daria de conselho pro cara? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, porque a gente foi muito na história aqui e entregamos muito conteúdo ouro ao meio do podcast, ao longo, entendeu? Então, eu acho que foi muito diferente de outros, porque
bateu muito nessa tecla da história. Isso vai gerar muita atenção da galera, e retenção e tudo. Eu acho que vale a pena se conectar com o cara que tá assistindo, né? Com certeza. Tá passando pelo mesmo E, que cara, eu passei. você mora em Patinga, eu moro em BH, então pra gente fazer parte 2, pra gente, fazer uma live no Instagram continuando, e aí falando Qualquer só de momento. coisa teórica, só de coisa avançada, escala, VSL, funil, tanto eu quanto você, cara, é 2 palitos. Então, vamos botar uma meta de likes pra gente fazer parte 2? Quanto você acha que vai Não, vamos fazer diferente aqui, ó. Lei da atração. A gente grava a parte 2 de qualquer jeito. Mas a gente só solta se bater 500 likes. A parte 2? É. Esse tem que bater 500 likes pra gente soltar a parte 2, É. então. Não, então beleza. Pode bora. ser, ó. Deixa o seu like aí. Se chegou aqui de paraquedas ou se não é inscrito, já se inscreve, que o negócio é eu louco. posso fazer uma outra aqui também, Claro, se me permite? claro. Se bater os 500 likes também, eu libero a afiliação do meu produto, ensino a rodar De Pra- graça, assim? pra 5 pessoas. Eu vou escolher 5 Ó, pessoas pessoas, e top. passar tudo. Tudo. O cara só vai subir e fazer grana. Quero comissão, hein? Quem sabe? Opa, vamos fazer um esquema aqui muito louco. Então bora, 500 likes, ó, tem que ter 500 likes pra gente postar a parte 2 e 500 likes eu ajudo 5 pessoas a se tornarem afiliado hoje comigo. Bom, então, ó, deixa o seu like aí, compartilha, cara, com seus amigos que estão no digital, querem ganhar grana aí, ou estão tentando entrar nesse mundo, mas não acreditam, que o negócio é muito doido. William, pra fechar, meu querido, que dica que você daria para o William, em um minuto, que dica que você daria para o William de 2022, de 21, de 23, para o William do passado, ou para o cara que tá onde você tava um tempo atrás, para que ele não desista, para ele conseguir chegar onde ele quer? Então, a dica que eu deixo pra galera é: meu pai, ele duvidou de mim. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Ele não acreditou em mim e eu me dei um ano pra fazer acontecer. Eu passei por uma dor muito grande de medo, de insônia, de insegurança, de ansiedade. Mas o que eu quero deixar pra vocês de dica vai na calma, vai tranquilo. Faz acontecer, só faz. Não importa quanto tempo demore, quanto você tem de dinheiro, só faça, porque se você quer ser um cara grande na vida, você precisa começar, só tem que começar. Começa hoje, não começa amanhã, não começa depois, começa hoje, porque é aquilo que a galera sempre fala, né? Você tá às vezes a uma oferta de ficar milionário. A galera Então- não, o André Vitor fala isso. Você tá um produto do seu primeiro milhão. Você tá a uma oferta do seu primeiro milhão, cara. Depois Então, do primeiro, começa. segundo, terceiro, Começa porque o céu é o limite. o céu é o Não limite. tem limite. E a pergunta de $1 milhão, valeu a pena? Na época investi 10k na mentoria, mas hoje seria 15 ou daqui a pouco 18. Valeu a pena Cara, pra eu você? teria pagado 20 mil Sério? se eu soubesse o tanto que me fez bem. Pô, pode mandar, cara. O tanto... aí não, né? Não, pô, não. Ô, cara, Não, gratidão aumentou, que isso, pô. Não, beleza. 10 mil, quem sabe Você um faz dia, isso aí né? antes das 11 da manhã, cara. Quem sabe um dia eu mando esses 10 mil. Então você me manda 10 também. Pra me pagar, porque hoje a gente tá Não, aqui, esse podcast vai bater 1 milhão, vai valer Eu a tô pena. pra você. precisando, mano. Tô Esse precisando. podcast vai ser um investimento, vai bater 1 milhão de views. Amém. Aí você pode pegar esses 10 mil e pagar pela parceria. Não, eu te dou 10 mil se bater 1 milhão de views. Ó, se bater 1 milhão de views, ele me dá 10 mil reais. Eu Pô, vou se cobrar isso mano, aqui. se bater 1 milhão de views, eu faturo, tipo assim, 600 mil com mentoria. Inclusive, você que Ó. chegou até aqui, ó o momento. É o pitch. Ó, esse é o patrocinador oficial do canal. Nós temos alguns parceiros aqui, né? Igual eu recomendei a plataforma que a gente está testando aqui, um gateway de pagamento, o link tá na descrição. Mas o verdadeiro patrocinador que faz todo esse custo alto, cara, sabe quanto que é a nossa verba por episódio? Quanto? Quase 5 mil reais. Porra. Limousine, jantar nos melhores restaurantes, geralmente vem 1, 2, 3 pessoas. Hoje nós estamos em 3 aqui. E os próximos você tá querendo helicóptero, né? Eu tô Deixa- querendo colocar isso, não é nem zoeira, não. E aí, mais o estúdio, que é um dos melhores de BH, mas logo o preço é alto também. Então, tipo assim, cara, é um custo altíssimo. Então, pra valer a pena, cara, eu tenho que monetizar ali por fora, porque meu canal não monetiza ainda. E como que eu monetizo? Simples. Eu monetizo com venda de mentorias high ticket, que hoje é o programa que a gente tem, que chama Mentoria André Vitor, que já formou 65 milionários nos últimos 18 meses. Foi o programa que virou o game do William, que tá aqui hoje pra falar, cara, pô, valeu a pena, e hoje tá começando a ensinar outras pessoas também. Então, todo esse processo que funcionou com ele, que funcionou com o Henrique, com o Miguel e com todos os nossos cases de sucesso que já apareceram, outros que não vão aparecer porque são low profile e outros que ainda vão vir, cara, foi a mentoria André Vitor. E você que tá vendo esse vídeo, você pode estar fazendo parte dessa mentoria se você for selecionado, e em breve você pode estar aqui no meu podcast contando sua história. Afinal, não é? Um dia você tá do lado da tela, outro dia você tá sentado aqui. Então, se você quer ser meu próximo case de sucesso e acredita que você está pronto para isso, não é a mentoria mais barata do mercado, provavelmente é uma das mais caras, mas se você tem condição de fazer isso, se você acha que você seria aceito na mentoria, clica também no link que está fixado no comentário e também na descrição, preencha sua aplicação, que em breve você pode estar aqui contando sua história de sucesso.
É isso, William, parabéns, mérito todo seu. Muito obrigado. É o que eu sempre falo, cara, a mentoria é para empurrar o cara e para ajudar e, de fato, ser responsável ali por uma parte ali, 20, 30% do seu sucesso, mas o verdadeiro culpado de você estar aqui hoje é você. Então, parabéns, tamo junto. Muito obrigado, é um prazer fazer parte disso aqui. E fala seu Instagram pra galera te seguir. Galera, meu Instagram, segue lá, @WilliamPedro, LN Pedro. Ah, não, ali não é na câmera não, é com o editor, já esqueceu ele. Editor, coloca lá, @WilliamPedro. Fechou. E, cara, é isso. Um dia vendo na TV, outro dia tá aqui. Um dia você tá fazendo. Um brinde. Finge que nós estamos bebendo alguma coisa aí, ó. Água aqui, ó. Um brinde. É isso. Tamo junto. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha, comenta. E é isso. Eu Quero sou o André 10 mil Vitor. depois de 1 milhão de visualizações. Anota, hein? Tá anotado. Aí se não der, você me paga 10 mil. Quem sabe. Pô, cara, me ajuda. Uma diária lá em Dubai. Ó, Pô, já vai me ajudar. eu tô precisando, né? Então é isso. Tamo junto, valeu por ter assistido, valeu pelo seu tempo. E se você quer a parte 2, deixa seu like, 500 likes a gente faz. Eu sou o André Vitor, esse é o Life Hacker Cast. E lembre-se, você tá um produto do seu primeiro milhão. Agora sai um sócio, vem o outro e vamos gravar o próximo episódio, que inclusive quando sair vai estar aqui pra você assistir também. Tamo junto, até a próxima.